Hoje o papo é com alguém que há mais de 21 anos dedica sua vida ao desenvolvimento humano. Psicóloga de formação, empreendedora por essência e criadora de soluções inovadoras, como um aplicativo de avaliação de saúde mental para empresas. Formadora de líderes, multiplicadora em primeiros socorros em saúde mental, coach executiva certificada pelo método Marshall Goldsmith e apaixonada por transformação positiva de comportamento. Ela já impactou mais de 15 mil pessoas, entre treinamentos, palestras, mentorias e processos de coaching. Mas além da profissional, existe a Tuli, a caçula de 12 irmãos, curiosa, criativa, mãe do Pedro e alguém que acredita na força de equilibrar mente e coração. Seja muito bem-vinda, Tuli, ao nosso PlanoCast. Muito obrigada, é um prazer, com certeza, estar aqui, né? Eu até gostei, inclusive, dessa pessoa que você apresentou. Adorei. Legal. Eu quero conhecer mais essa pessoa, você é uma pessoa muito legal mesmo. Muito grato pela tua presença, Tuli. Espero que a gente possa ter um bate-papo bem bacana, bem descontraído. Eu, particularmente, me considero um entusiasta assim, do desenvolvimento humano, gosto disso, é uma coisa que há alguns anos já é uma busca que eu tenho, né, e gosto disso. Que bom encontrar adeptos dessa arte para a gente poder trocar ideias e conversar. E você que está acompanhando a gente aí, espero que você navegue nesse assunto também de uma forma bem legal, porque a gente vai falar sobre alguns temas, sobre alguns assuntos que estão diretamente ou indiretamente relacionados ao desenvolvimento humano, e eu espero que você goste, compartilhe e leve isso para mais pessoas, né? Para a gente poder ter um mundo aí mais saudável também num aspecto mental, né, Suli? Vamos lá, então, para a gente poder já começar com força no nosso podcast e poder direcionar o nosso assunto. Ô, Suli, diga aqui para mim uma coisa. Como que você transformou essa paixão do desenvolvimento humano por um propósito de vida? Você estava contando um pouquinho antes aqui nos bastidores, né, de alguns trabalhos, de algumas ações. Como que isso virou assim um propósito de vida para você? Então, como que isso virou um propósito, né, Tomás? É um processo, né? Eu fui aprendendo a gostar disso, né? Eu sou psicóloga de formação, como você leu ali, eu sou a 12ª filha, né? E uma coisa que eu aprendi muito dentro desse contexto familiar é cuidar e ser cuidado, né? Meu pai faleceu um mês antes de eu nascer. Minha mãe ficou viúva com 12 filhos. Nossa. Então, cuidar era uma necessidade familiar. E eu cresci dentro desse lugar de que cuidar um do outro trazia, né, um bem-estar para todos nós mediante todos os desafios. Então, eu acredito que foi um processo, né? Desde que eu entrei para a faculdade, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de cuidar das pessoas, de cuidar das coisas, de cuidar dos processos. Eu acho que foi um encontro da vida, né, da minha história com a minha profissão, inclusive. Então dá para entender que desde que você se conhece por gente, digamos assim, você já gosta disso, e aí em algum momento você encontrou isso na psicologia? Foi essa... Tem algum marco ali que gerou esse... Não, é por aqui? Faz tanto tempo, mas eu acho que a psicologia me encontrou da mesma forma como eu a encontrei. Legal. Como eu sempre fui muito ruim na área de cálculo, não era a minha praia. Aliás, eu ainda sou. Ainda né? Matemática não é a minha expertise. Legal. A área de humanas sempre foi algo que eu gostei muito, né? E a psicologia trazia este olhar do cuidado, que era a minha experiência dentro da minha família. De ser cuidada, de ajudar a cuidar. Então, eu venho de uma família muito grande, tive muitos sobrinhos, né? E cuidei de muitos deles, inclusive. Então, eu acho que esse negócio do cuidar está muito na minha essência. O meu pai era um homem, inclusive, apesar de eu não conhecê-lo, eu sou uma das filhas a nível de carreira, né? Desse negócio de cuidar e de ajudar, é a essência do meu pai. O meu pai, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era mineiro de formação, ele trabalhava mineiro de formação, ele era mineiro, né? Uhum. Trabalhava na mina de carvão, e como meu pai era alfabetizado, ele ajudava a alfabetizar os mineiros que não eram alfabetizados. Ele ensinava, né? Legal. Gostava de ler jornal, ele levava jornal para ler para os mineiros o que estava acontecendo no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então ele lia revista, ele lia jornal, ele levava conhecimento para as pessoas. E eu sigo nesta linha do meu pai, de ensinar, de ajudar, de levar conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que isso está meio que no meu sangue, digamos assim. Nossa, e aí eu legal. encontrei a psicologia, que é este lugar de cuidado, né? E a psicologia me encontrou.
Que legal, que legal. E aí, em 2017, vem um filho, Veio o né? Pedro. E como é que isso, assim, se encaixa na carreira? E como que você consegue hoje, Tony? Porque eu acho que esse é um ponto, assim, que a nossa sociedade, ela mudou muito a forma das coisas acontecerem. Hoje a mulher está cada vez mais no mercado de trabalho. Como é que você faz para conciliar isso? E que dica que você dá para conciliar isso? Nossa, dica, né? Então, como é que eu faço para conciliar a minha carreira com o Pedro? O Pedro foi um plano, né? Fiquei bastante tempo tentando ter o Pedro, até que o Pedro apareceu, né? Eu trabalhava na época numa empresa, eu era CLT, né? E eu viajava muito. E eu me preparei durante um ano para seguir carreira solo, para poder conciliar a minha carreira com a maternidade. Eu queria muito ser a mãe do Pedro, né? Não foi uma decisão fácil, eu amava trabalhar nessa empresa, amava o que eu fazia, que inclusive era mesmo nessa área de treinamento de liderança, de pesquisa de clima, de cultura, e eu amava o que eu fazia, amava a empresa que eu trabalhava. Mas eu ficava muito fora de casa. E eu precisei tomar uma decisão, mas essa decisão foi planejada. Fui para terapia, realmente procurei um psicólogo e falei, olha, eu preciso saber se isso é uma decisão correta, está coerente, né? Não foi uma decisão de uma hora para outra. Né? Eu planejei. Eu acho que a dica que eu diria é planeje aquilo que, né? É o que você quer fazer, né? E tomar a decisão de sair dessa empresa e seguir carreira solo foi um trabalho de um ano de terapia para eu dizer, é isso, eu estou pronta para seguir essa jornada de ser mãe e também seguir a minha carreira. O que a carreira solo me deu, né? A possibilidade de escolher a minha agenda. Qual projeto eu realmente posso assumir, considerando este momento de maternidade também. Então, tem momentos que eu estou em casa, tem momentos que eu estou trabalhando, então, tomar essa decisão foi nesse sentido, de conseguir conciliar as duas coisas. Mas foi um processo de um ano. Legal. Posso sair do script aqui e Claro. fazer uma pergunta bem fora? Pode, eu achei muito legal o que você falou, porque olha só, eu acho bacana isso, porque a gente vai conduzindo a conversa e vai aparecer no assunto, né? Claro. Você falou assim, ó, a dica é planejar. Vamos levar em consideração o nosso brasileiro, que poucos planejam. Que dica que você dá para quem assim, ó, não planejou e hoje está, digamos assim, precisando lidar com essa situação de carreira, mãe, esposa? Como é que você lida com isso no dia a dia? Você se planejou, né? Mas você deve lidar com muitas líderes, mães, que não se planejaram, né? Uhum. O que mais nasce nessas conversas e de que forma que você ajuda isso tudo? Nossa, como é difícil isso, né? Porque cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, né? E eu respeito muito todas as decisões que as pessoas tomam. Dá para conciliar? Dá. Eu sei que a realidade, né, de muitas mães é, por exemplo, deixar seu filho na creche e passar o dia inteiro trabalhando com a criança na creche, pega da creche, vai para casa e fica aquele momento juntos. Uhum. O que eu diria é que mais importante do que apenas estar é a qualidade desse tempo que você passa, né? Então, eu sei que são decisões bem difíceis e a necessidade vai fazer com que as pessoas, né, nem sempre possam ter essa escolha de seguir carreira solo. O que eu diria, principalmente, é que você não se puna por as escolhas que você está fazendo por uma questão realmente em alguns momentos de necessidade. Né? Então, entender que é um caminho, que é um processo, que isso faz parte da jornada, que faz parte da sua vida. Então, eu acho que a dica que eu daria realmente é para que as pessoas não se punam por talvez não poder tomar todas as decisões que elas queiram, né? Se respeite a sua jornada, respeite a sua história e saiba que aquele processo faz parte da história que ela vai contar. Perfeito. Inclusive no futuro para os filhos dela, né? Então, eu acho que se martirizar e se punir, né, talvez coloque num caminho de sofrimento que também não ajuda, né? E é isso, vai ter que conciliar os momentos que está junto para exercer a maternidade, para viver um tempo de qualidade quando está com esse filho, e é muito possível, né? O que marca na criança são os momentos de qualidade, não a quantidade de tempo, né? Então, na medida do possível, sempre que está junto, ter os momentos de qualidade dentro da maternidade e da carreira. Legal, eu te perguntei isso, né? Direcionando para a mulher, mas você sabe que isso é uma lida que eu mesmo tenho 2 filhos já, né? E é uma coisa que eu, se martirizar, né? Eu durante muito tempo me cobrava por não ter quantidade de tempo disponível, né? Hoje eu me policio para ter a qualidade do tempo quando eu estou junto e poder realmente aproveitar, porque eu descobri no passar do tempo, assim, sabe, Tuli, que a jornada empreendedora mesmo, ela é super desafiadora.
né? Porque você tem que lidar quase com duas famílias, né? Exato. É a empresa e a família, é a vida pessoal e a vida profissional. E aí que eu comecei a perceber que aí que tá o problema. É quando eu quero separar essas duas coisas. Entende? O que é vida profissional, o que é vida pessoal, né? E como eu gosto muito do que eu faço, o que acontece? Quando eu não estou no trabalho, é normal eu estar trabalhando. Só que aí eu comecei a perceber que o trabalho para mim não é um problema. O que as pessoas chamam de trabalho, de ser um peso, por exemplo, a pessoa responder uma mensagem. Isso, meu Deus, tem que responder uma mensagem, entende? E eu comecei a tratar isso de uma forma normal. Então o que eu faço hoje, né? Isso até, digamos assim, alinhamentos em casa mesmo, né? As pessoas pegavam o celular, era um problema, pegar o celular porque eu estava trabalhando. Então, eu pego, resolvo e volto, tô aqui, tô disponível. Eu acho que é importante, sabe, Túlio, porque a gente ouve assim muito, a gente tá numa era assim das receitas prontas para as coisas, né? E às vezes a pessoa olha, por exemplo, a receita da produtividade é acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado e ter 2 horas para cada coisa na vida, como se tudo na vida fosse um perfeito equilíbrio. Entende? Eu, particularmente, acredito que é necessário e até saudável, em alguns momentos da vida, a gente desequilibrar isso. Testar os nossos limites, entender até onde que a gente pode ir. Eu vejo às vezes, sabe, Túlio, eu, por exemplo, para mim é normal trabalhar, sei lá, 14 horas no dia, 15 horas no dia, de uma forma feliz. Eu vejo às vezes uma pessoa fazendo 1 hora extra, como se aquilo fosse o problema da vida dela, entende? Que tudo mudou toda a rotina dela. Então, acho que é muito... Por isso que eu acho que... E a gente está meio num momento assim, de muita banalização da questão de propósito, isso virou muito um mercado, né? De vender propósito para as pessoas, né? Mas eu acredito muito, sabe, que é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, sabe? Por mais desafiador que seja em toda a nossa dinâmica financeira, às vezes a pessoa tem um compromisso, precisa cumprir com as coisas, sabe? Mas a gente ter a condição de fazer o que a gente gosta, né? Para poder, assim, fazer, se sentir bem, saber, tô trabalhando, eu vou lá, compro o que eu preciso comprar, cumprir, cheque, volto para aquela rotina da brincadeira, da dinâmica que está acontecendo em casa, mas sem isso ser um peso, né? Faz sentido para ti esse racional? Todo sentido. Na verdade, sim, eu sou muito parecido com o que você está falando, né? Às vezes eu estou em casa domingo respondendo mensagem, né? E eu não tenho problema com isso, porque isso entra dentro daquilo que eu considero saudável na minha vida. Não tem problema nenhum eu responder um cliente 10 horas da noite, né? Isso para mim tá tudo bem, né? Porque para mim é uma satisfação imensa fazer o que eu faço. Então, conciliar isso é a história que cada um precisa encontrar. As pessoas precisam refletir sobre o que faz sentido para elas dentro desse contexto, né? Então, às vezes, ficar olhando para essas receitas prontas é o que gera sofrimento, porque cada pessoa é única, tem uma necessidade, tem algo que ela precisa fazer especificamente para ela que faz sentido para ela. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio dentro dessa jornada de desequilíbrio, de caos, porque é isso, viver é uma jornada de equilíbrio e caos. Eu costumo falar muito no Rio, né? Que a nossa jornada, a nossa vida é como um rio, né? Você olha, às vezes o rio tá calmo, daqui a pouco o rio tá turbulento. Lá naquele rio tem pedra, tem lixo, tem flores, e a gente é assim, a gente tem muita coisa dentro, muita coisa fora, a gente tem margem, né? Que é aquele lugar de segurança. Então, a gente encontrar esse fluxo, que é o que é para nossa vida, é o que precisa fazer sentido. A gente começar a tomar consciência da gente mesmo, não do que tá lá, do que está posto lá, sabe, essas receitinhas prontas, também me incomoda um pouco no sentido que pode funcionar para você, mas não para mim, né? Então, eu acho que cada um precisa encontrar aquilo que faz sentido, realmente olhando para dentro. Isso faz sentido para mim? Isso me deixa mais ou menos feliz? Isso me aproxima mais ou me distancia mais daquilo que eu acredito que é importante? Então, fazendo essas reflexões diárias, eu acho que é um caminho, pelo menos, da qualidade de vida, né? Dentro da qualidade de vida, com todos os obstáculos que ela vai encontrar, que serão muitos. Legal. Né? Acho muito legal isso, sabe, Túlio? A gente poder se enxergar, né, naquilo que a gente está sentindo e percebendo, né, porque a gente está muitas vezes, e as redes sociais, eles amplificaram muito isso, né, a gente olha o que uma pessoa está postando e aquilo parece que é toda a vida dela, né, não tem o bastidor da vida dela ali, ali é só o que ela está querendo mostrar da vida dela, né, e muitas vezes a gente compara o que a gente vê da nossa vida com aquilo que a gente vê da vida dos outros, né? E acaba se tornando uma comparação totalmente desleal, né? Porque você não está comparando a mesma coisa, primeiro que nem devia estar comparando. Mas já que está comparando, que compare a mesma coisa, pelo menos, né? E não é o que acontece, né? E eu vejo que isso é para mim, assim, pelo menos minha forma de ver, é o que traz, de certa forma, algumas turbulências mentais para as pessoas, sabe? De elas estarem comparando coisas que não são comparáveis, né? E tentando medir a régua dela pela régua dos outros, né? E cada um é único, né, Túlio? Eu acho que a receita de, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou movido por desafios.
Eu já percebi. Momentos que eu falo assim, já tive momentos da minha vida assim, não, agora eu não quero mais me incomodar com as coisas, vamos baixar aqui, vamos baixar a energia, vamos ficar mais devagar, vamos ficar mais, digamos assim, num equilíbrio ou numa estabilidade, entende? Eu não consigo, entende? Eu, muita calmaria, eu me desmotivo. Entende? Se eu tenho uma agenda mais puxada, mais desafiadora, com projetos mais desafiador, eu consigo me manter mais engajado, mais motivado. Isso não serve para todo mundo. Entende? Eu tenho, por exemplo, casos de clientes que eu falo, Tomás, agora vamos dar uma sossegada, aí nós vamos dar uma acalmada. Tá muita energia e muita coisa acontecendo. Beleza, dá uma baixada agora, passa 3 meses, daqui a pouco você pega de novo. Exato. Mas eu acho que isso é legal, né? Da gente poder se conhecer e poder entender o que é bacana, né? Sem dúvida. Ô, Túlio, me diga uma coisa. Chegou um momento em 2019 que você entrou num projeto ousado de um aplicativo sobre saúde mental. Conta um pouco mais dessa história. O que é esse aplicativo? O porquê que nasceu esse projeto? Como que isso funciona? Então, o DBEM, que é o Diagnóstico de Bem-Estar Emocional, surgiu de uma experiência de trabalho. Eu gosto muito de criar. Sou bem criativa. Minha mente não para. Se eu fico inventando moda, como diz a mãe, né? Nossa, como inventa moda essa moça. E eu fui fazer um trabalho numa empresa na época da pandemia. Ali, na época da pandemia? Não, a pandemia foi em 2020, né? Em 2019 eu já tinha esse olhar, né, que as empresas não tinham, né, tanto conhecimento assim de como estava a saúde mental das suas pessoas. Eu sei que tem muitos aplicativos, mas isso ainda estava muito distante das empresas, né, de usar aplicativos, realmente usar, né, a tecnologia para medir a saúde mental dos colaboradores. Na maioria das vezes, media a partir da doença e não da saúde, que era da atestados e afastamento. E eu perguntava muito para as empresas, como você mede a saúde? Como você mede a saúde? E as empresas não tinham nada para ajudar a medir, né, no sentido de dados. E aí, em 2020, na época da pandemia, eu fui chamada para ajudar uma empresa a passar por esse processo, porque os colaboradores estavam passando por alguns problemas de saúde mental. E eu levei tudo isso impresso, né? E eu fiz um trabalho de compreender como estava a saúde mental das pessoas. Eu fiz um trabalho de aproximadamente 2 meses de intervenção em saúde mental e ao final do projeto eu medi novamente a saúde mental dessas pessoas. E a gente tinha percebido realmente, né, como as pessoas estavam no início e como as pessoas estavam no final. Quando eu fui fazer a devolutiva, o cara disse, nossa, que legal isso, né, eu nunca tinha feito isso aqui na minha empresa. Você já pensou colocar isso aqui no computador, colocar isso aqui num aplicativo para que a gente possa usar? Eu brinquei com ele e falei assim, nossa, se fosse pegar todas as atividades, todas as dinâmicas que eu faço, botar no aplicativo, eu tinha uns 1000 aplicativos montados, né? E aquilo ficou na minha mente. Em determinado momento, essa pessoa me ligou e disse, olha, eu tenho um desenvolvedor, queria te apresentar para ele, lembra daquele projeto? Queria que vocês conversassem. Nessa empresa que eu fiz o trabalho. Eu fui nessa reunião com, né, o dono dessa empresa, com esse desenvolvedor, falei da ideia e ele disse, nossa, tá aí, né, um belo projeto. E ali em 2020 a gente começou a criar, né, o DBEM, que é essa plataforma de diagnóstico em saúde mental, onde você avalia o ambiente, você avalia o colaborador, né, em saúde mental, e você cruza essa informação de como está o ambiente de trabalho e como está a saúde das pessoas, né? E aí dentro dessa pesquisa, né, são 2 momentos em que a pessoa responde o questionário da empresa e depois ela se avalia, né, num período de tempo, inclusive, tem uma continuidade, né? Ela não responde uma vez só, ela responde por algum tempo, né, a pesquisa em saúde mental para falar realmente da duração e da intensidade do sintoma, e aí a empresa tem lá um diagnóstico por setor, por área, por sintomas físicos, por sintomas emocionais, por ambiente de trabalho, ela consegue cruzar esses dados e saber como está a saúde mental das pessoas e como está a saúde do seu ambiente de trabalho, para ela poder fazer algumas intervenções realmente baseadas em dados, né? Então agora com a NR1, né, trazendo essa responsabilização, né, diria assim, de as empresas realmente medirem, né, fazerem essa avaliação psicossocial. Agora está todo mundo falando bastante sobre isso, né? Mas lá em 2020 eu já falava, olha, saúde mental vai começar a vir para a pauta. Né? A gente acompanhava já esse escalonamento, né, de agravamento em saúde mental no Brasil e no mundo, né? Isso não é só a nível de Brasil. E eu já falava muito sobre isso. A gente vai em algum momento precisar parar e começar a falar sobre saúde mental dentro das empresas, falar sobre assédio, falar sobre ambiente tóxico, falar sobre o que a gente está fazendo para ajudar, né, e falar sobre saúde, não sobre adoecimento. Então agora, né, tá aí
2025 trazendo, né, a NR1, as avaliações psicossociais, para a gente agora ter que realmente falar sobre saúde mental e cuidar dela. E o aplicativo, de certa forma, ele já atende aos requisitos da NR1? Já atende. A gente fez algumas adaptações, agora a gente está melhorando, né? Baseado no que a NR1 trouxe, a gente olhou para ele e disse, aqui a gente tem, né, uma grande possibilidade, inclusive a gente incluiu as questões de assédio, que é o que a NR1 também está pedindo, né? Então, a gente não tinha um indicador de assédio, agora a gente já tem também, né? A empresa pode olhar, né, se aquele ambiente tem uma possibilidade ou tem, né, algum indício de que pode ser um ambiente, né, de assédio. Então a gente está agora arrumando, atualizando, né, aquilo que foi necessário atualizar já para ele voltar a rodar novamente. Entendi, legal. Ô Tuli, quando a gente olha para um aplicativo assim que está medindo ambiente, está medindo saúde mental, de certa forma a gente está também medindo a cultura. Sem dúvida. Daquele espaço, né? Sem dúvida. Como é que você define cultura? O que é cultura corporativa para ti? Bom, cultura, diz a frase, aquela célebre, né? Cultura é o jeitinho como a gente faz as coisas por aqui. Não é cultura. Cultura é quando a gente tem consciência de como a gente faz as coisas por aqui. Né? Gostei. Repete, tem coisa boa aí. Repete essa frase. Que cultura é como, de forma consciente, a gente sabe como faz as coisas por aqui. Né? Então, cultura envolve tudo que a organização faz, a forma como a empresa toma decisão, a forma como a empresa cuida das pessoas, a missão, a visão, os valores, a prática dos valores, né? A forma como as pessoas se vestem, a forma como a empresa age em situação de crise, né? Tudo isso é cultura. Né? A cultura, toda empresa tem uma cultura. Algumas são conscientes. Isso que eu te pergunto. Entendi. Então, agora entendi a tua explicação. Porque eu tenho essa definição, que às vezes a gente tem alguns trabalhos que a empresa pede assim, olha, eu quero desenvolver a cultura, né? Daí a gente precisa dizer, primeiro eu preciso saber que existe. Exato. Né? Porque, não, mas como assim? Não, já existe uma cultura. Existe. O que vocês estão fazendo é a cultura da empresa. Então, legal, toda definição é a mesma. O comportamento das pessoas, as frases que as pessoas falam, as brincadeiras que as pessoas contam umas para as outras. Sabe aquela frase que toda empresa usa, né? Escancaradamente, que todo mundo repete? Isso é cultura. É cultura. Né? Só não é consciente. Então, quando você senta e começa a discutir o que as pessoas fazem, como a empresa toma decisão, quais são as ferramentas que ela usa, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de todos os artefatos da cultura, a vestimenta, o slogan, as decisões, tudo isso é cultura, né? E a gente precisa fazer isso de forma consciente. E por que você acredita, Tuli, que a gente está na era, digamos assim, mais tecnológica que a gente já viveu, certo? Certo. Mas eu tenho a impressão que cada vez mais o assunto da cultura, vem para a pauta das empresas. Por que você acha que está acontecendo isso? Porque assim, cada vez mais a gente tem tecnologia, mas cada vez mais a cultura importa, cada vez mais a cultura impacta. Como é que você leva esses dois paralelos? Eu acho que a tecnologia ela contribui para facilitar algumas coisas, mas a gente não tem como não ter as pessoas dentro da organização. E eu acho que o fato de a gente estar tão tecnológico, a gente nunca precisou tanto falar sobre o capital humano. Perfeito. Né? Por quê? Você precisa capacitar esse capital humano para lidar com essa tecnologia, inclusive. Né? Na época da minha mãe, quando a minha mãe trabalhava, né, a minha mãe trabalhava e ponto, final. Minha mãe obedecia, baixava a cabeça e obedecia e fazia. Hoje as pessoas têm um nível de informação, um nível de conhecimento em que ela questiona mais, em que ela pergunta mais, ela tem mais possibilidades de trabalho. Hoje, talvez ela não tolere, né, ficar nesse ambiente que não sabe acolher, que não sabe conversar, que não sabe tratar. E a cultura, ela conversa com essas questões, né, de valores, de missão, né, e os nossos adolescentes, os nossos filhos, né, eles foram criados nessa era tecnológica. Então, quando eles olham para aquela empresa, que eu tenho que abaixar a cabeça e obedecer, e ele olha e diz, mas por quê? Né, ele já é mais questionador, e realmente não faz sentido. Né? Hoje você tem que conversar, hoje você tem que explicar o porquê. Porque as pessoas estão mais questionadoras, a gente evolui, assim como a tecnologia, a gente também avançou. Com certeza. Nesse critério de trabalho, nesse critério de propósito, nesse critério de ter prazer pelo que faz. E a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas querem ser ouvidas. Hoje, as pessoas querem sentir que elas são ouvidas, que elas são bem tratadas, que elas têm um espaço de acolhimento, né?
Senão elas não ficam neste lugar. Então é muito importante que a gente fale que não é só sobre tecnologia, é sobre a evolução humana. Perfeito. Então eu não posso Porque a tecnologia faz parte, né? A tecnologia faz parte. Então, a tecnologia está onde nós humanos conseguimos chegar. Né? Nós evoluímos primeiro que a tecnologia, digamos assim, porque a tecnologia vem do que nós fomos capazes de criar. Né? Então você não pode chegar neste nível da humanidade onde a gente está, esse nível de informação, de acesso à informação, de conhecimento, né? E dentro da empresa trabalhar como se esse universo fosse um universo paralelo. A empresa também precisa se adaptar a essas pessoas que estão chegando para trabalhar, que são pessoas diferentes, são pessoas conectadas, mais rápidas, com mais acesso, com mais informação, com mais questionamento, com mais curiosidade. Já não aceitam quaisquer condições por troca de um salário, né? Exato. É uma outra realidade. Exato. Né? Aconteceu uma coisa muito interessante esses dias. Estava numa reunião e daí eram 2 sócios da empresa, né? E aí um deles começou a reclamar da geração, né? Que é comum você ver isso, né? Que essa geração não quer nada com nada e tal, né? E aí o outro sócio falou assim, olha, vamos começar isso de novo? A geração que está aí é essa. Ou a gente aprende a lidar com eles, ou nós vamos fazer o que com essa empresa? Porque não vamos conseguir resgatar os pais deles para trabalhar mais, né? Sim. Então acho que é muito sobre adaptação, né? Porque a gente vê essas empresas que estão ali há 30, 40, 50 anos, né? Todas até as mais recentes, né? Mas o que aconteceu, digamos assim, nos últimos 10 anos, foi um avanço muito significativo. Então não dá para a gente manter aquela receita, não, a gente trouxe até a gente até aqui, a gente não era nada, agora temos 200 funcionários. E aí? Como é que a gente vai lidar com a falta da adaptação das pessoas, né? Eu para mim, assim, acho que é a palavra-chave, né? Adaptação. A gente vive nesse momento de caos, né? É esse momento que a gente tem. E a gente precisa entender que isso não vai mudar, a gente não vai voltar a ser como era antes. Geralmente, nos meus treinamentos de liderança, quando levanta-se isso de que a geração, né, difícil, que não quer receber ordens, a geração que, né, não... Aí eu pergunto para eles assim, quem tem filhos adolescentes? Metade levanta a mão. Daí eu digo, parabéns, foram vocês que criaram essa geração que vocês mesmos estão reclamando. Olha, né? Gostei dessa, vou anotar essa. E aí eu digo assim, ó, sabe essa geração? Sabe lá na outra empresa? Eu acabei de vir de lá e eles falaram a mesma coisa. Eu acho que o teu filho trabalha lá, não trabalha? Até onde eu sei, me parece que o teu filho está trabalhando em algum lugar. Que legal. É lá naquela empresa que eles estão reclamando. Dessa geração, teu filho está lá. E eu estou aqui e vocês estão reclamando dos filhos daquelas pessoas que estão lá, reclamando também. Vocês estão com os filhos deles aqui, eles estão com os filhos de vocês lá, então parabéns. A responsabilidade dessa geração é nossa. Eles não nasceram de um pé de repolho, nem de um pé de alface. Eles foram criados por nós. Como que nós podemos reclamar deles agora? Nós precisamos apoiá-los, não criticá-los, porque eles são o que são, porque eles vieram de uma base. Você é o que é, eu sou o que sou, porque nós viemos de um lugar. Perfeito. E eles também. E se eles são hoje essa geração, parabéns, o mérito é nosso. Que legal. Né? Agora eu vou esquentar a nossa conversa. Olha só, eu acho muito legal o que você falou. A gente precisa entender como jogar esse jogo agora, né? Só que a gente está percebendo algumas mudanças nesse posicionamento, né? A gente teve um momento que as empresas ficaram cada vez mais inclusivas, aceitando diferentes diversidades e culturas e formas de pensar. E a gente está vendo também algumas empresas recuando nesse posicionamento. Eu, particularmente, né, acredito que uma empresa é uma monarquia. Existe um rei, que é o dono. Só que é um reinado um pouco diferente do tradicional dos livros históricos, ou seja, esse reinado não é mais só sobre ordem e receber e ouvir ordem. Existe uma forma diferente. Mas eu vejo que o ponto, nesse caso, está realmente conseguir não estar nos extremos. Eu não sou nem tão aceito tudo, minha empresa tudo pode, aqui é tudo, cada um faz o que quer, como eu também não é um quartel-general. Como é que você lida com isso? De que forma que você prepara os líderes para lidar com isso tudo? Perfeito. Eu nunca gostei dos extremos. Legal. Primeiro, extremo, quando a gente fala extremo, é um lugar que acaba, né? Quando chega lá, você não tem possibilidade de crescimento. Não tem, né? Eu sempre falo nos meus treinamentos que o lugar onde a gente deve se posicionar é no caminho do meio. Inclusive, isso tem um livro que chama... eu acho que é o Caminho do Meio também. Vou lembrar logo o nome do livro. Ele é da Elizabeth Matiz Nangiel, eu acho que é assim que pronuncia. E ela fala sobre esse caminho do meio. Caminho do meio é nesse lugar que você fica, onde todas as possibilidades são possíveis de serem aplicadas. Dentro da nossa casa também não tem essa coisa de tudo pode. Dentro da nossa casa tem regras.
Tem limites, os limites são importantes, a gente precisa saber até onde a gente pode, e nós temos limite. A gente precisa estar atento aos nossos limites, até onde a gente pode, onde a gente não pode, onde a gente não consegue, né? E as empresas também. Regras, na minha opinião, não servem para ser quebradas, elas servem para serem discutidas, até porque o que eu tinha de regra há 30 anos atrás não serve para hoje, então a gente vai sentar e a gente vai discutir. Esse negócio de que regras a gente tem que quebrar, eu não acredito nessa frase. Eu acredito que as regras precisam ser avaliadas, entendidas, conversadas, melhoradas, não quebradas. Né? Até porque se eu faço um acordo com você, eu preciso cumprir esse acordo. Não vou sair quebrando o reacordo, porque no meio do caminho eu resolvi mudar de ideia. Ou combinar o reacordo. Né? Combinar o reacordo. Chegar no momento e dizer, olha, aquilo que a gente combinou, eu estou sentindo algumas dificuldades aqui, vamos sentar, vamos conversar de novo sobre isso. Né? E eu também não concordo com os extremos. Todo extremo, todo lugar onde é extremo, é perigoso. Que legal isso. Então, para mim, é o caminho do meio. É tudo que a gente pode fazer, todos os acordos que a gente pode combinar, todas as necessidades de sentar e voltar a conversar de forma alinhada, respeitosa, segura e confiável. Acima de qualquer coisa precisa ser confiável. Precisa ser bom para você, precisa ser bom para mim, precisa ser bom para o negócio. Né? Se em algum desse momento alguma coisa não funcionar, se não for bom para mim, a gente precisa sentar e precisa conversar. Isso é totalmente diferente da falta de posicionamento, né? Porque às vezes o que a gente percebe, né? Por exemplo, eu achei muito boa a sua frase que nos extremos não tem evolução, porque você chegou no limite, né? Você chegou no limite. E daí, se você está lá, você acredita que estar lá é o lugar correto? Não tem pra onde ir, né? Travou ali, você vai parar Travou ali, ali, né? Não tem pra onde Que eu vejo que é diferente, né, Túlio, quando a gente fala assim, o caminho do meio, né? É diferente de você não ter posicionamento ou aceitar qualquer posicionamento, né? E eu, particularmente, a gente trabalha muito com... E esse, pra mim, é um assunto parece que todo dia a gente fala disso, na verdade. Que é sobre cultura, né? E eu acho que tem muito disso, sabe, Túlio? Porque eu costumo, assim, defender o quê? Se a gente não estabelece a cultura que a gente quer, o colaborador chega e coloca a cultura que ele quiser. Quando ele for embora, ele vai levar a cultura que ele trouxe e outro vai chegar e vai colocar a cultura dele. Ou seja, gera-se uma empresa sem identidade, né? Sem ser uma coisa assim que tem uma forma de ser. E eu vejo, sabe, Túlio, que nós somos pessoas físicas, né? A pessoa jurídica é uma pessoa. Entende? Então, uma empresa, eu vejo assim, ela precisa, da mesma forma que nós temos os nossos princípios, nossos valores, aquilo que a gente acredita, uma marca, uma empresa, também precisa ter isso. Ela precisa defender bandeiras ou posicionamentos, até de uma forma mercadologicamente falando, para que o cliente se identifique com aquilo e fale, legal, eu gosto dessa empresa, essa forma que essa empresa se comunica faz sentido. Que é diferente a gente aceitar tudo, né? Porque quando a gente fala a questão do caminho do meio, eu acho que a gente estar num caminho, digamos assim, ponderado, de diálogo, de reflexão. Perfeitamente. Muito legal. Ó, aqui já fica uma baita de uma lição, né, que os extremos não têm evolução. Não tem como, né? Essa frase. Tem, e você escolhe. Legal. Né, estar no extremo. Se dizer isso aqui acabou aqui. Legal, Túlio. A gente vê assim, a forma de a gente caminhar com diálogo, né? De uma maneira assim, respeitando as diferenças, mas as pessoas que chegam na nossa empresa também entender que ali existe uma oposição, né? Existe uma forma que precisa ser trabalhada e desenvolvida. E eu costumo dizer assim, sabe, Túlio, que isso é aquela frase, né, conhecida, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E eu costumo brincar que o batente da porta também come, entende? Porque às vezes você está dentro de uma sala, aí você faz todo um acordo, tudo combinado, é isso. Passou pela porta, morre tudo no batente da porta, por quê? A cultura não absorve aquilo que foi tratado numa estratégia, né? Então eu vejo que, acho muito legal a tua reflexão e olha, virou aí vamos usar essa frase, vou copiar essa frase, gostei. Ô Túlio, aí quando a gente fala aí de esse desenvolvimento das pessoas, né? A gente tem ali processo de coaching, liderança, saúde mental, desenvolvimento das pessoas. O que você gosta mais? Quando você olha e fala, esse aqui, gosto disso. Tem algo assim que você gosta mais? Então, o que eu gosto mais, né? Vou falar sobre o caminho do meio. Opa! Eu gosto de tudo. Legal. Eu acho que não dá para separar a saúde mental da liderança, não dá para separar a liderança da saúde mental, não dá para separar desenvolvimento das pessoas, nem as pessoas do desenvolvimento. Eu diria para você que o que eu faço é o que eu amo fazer, né? Eu já fiz processo de coaching. Quando eu fiz a minha primeira certificação de coach, eles diziam assim, você não pode misturar coaching com terapia.
Eu sou psicóloga de formação. Eu ouvi isso também. E aí era um parto para mim, e você tem que manter o processo. E aí você chegava lá, e eu olhava aquele líder, eu pegava as ferramentas e o cara estava lá longe, falando, pensando, um problema pessoal, e eu dizia, não, mas volta aqui, vamos seguir o processo. Eu fiz isso uma vez, 2 vezes, na terceira vez eu falei, cara, não é isso. Não é mecânico. Não é assim que funciona. Assim eu vou parar o coaching e vou dizer do que você está precisando neste momento. Vamos parar tudo aqui, vamos conversar sobre as suas necessidades. Eu já tive situações de parar o processo e dizer, não é nada disso. Não é isso que você precisa, não é isso que a sua empresa precisa. Vamos fazer o processo de terapia? E aí você deixar a pessoa falar, a pessoa trazer, né? Eu sou psicóloga, eu posso fazer essa intervenção. E eu aprendi que eu preciso estar atenta à necessidade de quem está na minha frente, não à ferramenta que eu quis usar. Né? Quando eu fico preocupado com a ferramenta que eu vou usar, eu negligencio o que efetivamente aquela pessoa está precisando. Né? Então, eu diria para você que eu gosto de tudo isso. Eu gosto da liderança, eu gosto da saúde mental, eu gosto do coaching, eu gosto do treinamento, que é onde eu tenho a minha expertise. Então, eu amo fazer tudo isso. Eu não saberia escolher. Confesso que eu ficaria nesse caminho do meio, todas as possibilidades. Legal. Mas ouvindo você, já me sinto menos ET agora. Porque é o seguinte, você sabe que quando eu fiz a formação de coach, quando eu estava lá, o instrutor lá, ele sabia que eu exerço a parte de consultoria. E aí, quando a gente ia fazer os exercícios, né, eu a cada pouco, em vez de fazer uma pergunta, eu estava dizendo o que o cara tinha que fazer, né? E ele falou, você não pode fazer isso. Você tem que pergunta, você não pode dizer o que o cara tem que fazer. Aí, isso para mim virou uma barreira, porque o que acontece? O trabalho que a gente faz, a empresa chama a gente para dizer o que fazer. Não para fazer perguntas somente, né? As perguntas, elas conduzem toda a dinâmica do processo, né? E aí eu fiquei com essa mesma pulga atrás da orelha, né? Porque aí quando eu estava desenvolvendo alguma atividade, não especificamente um processo de coaching, mas usando alguma ferramenta, digamos que está dentro do processo, eu caía nessa parte, mas a regra diz que eu não posso dizer o que a pessoa tem que fazer. E eu gosto de adaptar as coisas do meu jeito. Perfeito. Por quê? Porque eu estou dentro de uma empresa que tem uma pessoa, que tem diversas situações acontecendo, existem objetivos, digamos assim, é uma salada de fruta aquilo ali. Sim. Aí eu chegar e, digamos assim, impor uma regra em cima da mesa, que alguém disse que é assim. Exato. E você não pode matar o teu conhecimento, né? Porque você tem toda uma experiência muito antes de você fazer o coaching. Perfeito. Então você não pode negligenciar o teu conhecimento. O coaching, eu diria que ele vem para contribuir, não para limitar. E quando a gente usa o coaching como uma coisa que limita, que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, é como se eles convidassem você a jogar todo o teu know-how no lixo, porque você não pode enterrar a tua história. Perfeito. Né? A tua trajetória profissional traz toda uma bagagem que te dá essa autonomia, né? Te dá essa autorização para botar tudo ali e ver o que faz sentido para o teu cliente. Eu já fiz processo de coaching que eu fui chamada e o dono da empresa disse, você é a 5ª coach que está vindo aqui, vamos ver se vai funcionar. Na primeira entrevista, eu falei, tenho dúvida. Fui para a segunda entrevista, sentei com o dono da empresa e disse, não é coach, por isso que não vai funcionar. A coisa aqui é outra, eu vou convidar você a fazer uma outra situação, preciso que você vá buscar isso aqui, que você vá fazer uma avaliação, que você faça um teste. No frigir dos ovos, o que a gente descobriu é que aquela pessoa tinha superdotação. Olha só. Então, nada do que o coach traz no nível do coach naquele momento, que é muito baixo, é um nível muito inferior aonde aquela pessoa estava, não funcionava. Eu falei, aqui não é coach, não vai adaptar a essa regrinha básica aqui. O que é, para onde ele está olhando, ninguém mais está olhando, e a gente precisa ajudar ele a chegar lá naquele lugar. Porque quando ele chegar lá naquilo que ele está olhando, e que ninguém está olhando, vai ser um sucesso fenomenal. Caraca, né? Que legal. E não era isso, entende? Então, se a gente não tiver essa sensibilidade de pegar... Eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma trajetória gigante de experiência de muitas coisas a nível de psicologia. Quando eu olhei para aquela pessoa, na primeira entrevista que eu fiz com ele, eu já disse, tem alguma coisa diferente aqui. Essa sensibilidade mudou completamente a performance dessa pessoa que estava desmotivada, chateada, poxa, já é o 5º que está vindo aqui, olha que pessoa horrível que eu sou. E era uma pessoa fantástica que estava acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E voou altíssimo, né, depois dessas descobertas, que estava além do coach.
Por isso que, olha, de novo, né, a gente falou antes da questão das receitas prontas, né, acho que aqui mais uma vez a mesma coisa, né, porque, Túlio, acho que a palavra que você usou, acho que é fundamental, né, a gente não pode esquecer tudo que a gente já viveu, né, e quando você está frente a frente com uma situação, né, a gente tem as nossas saídas para as situações, né, a partir do momento que uma empresa está chamando o nosso trabalho lá, foi referendado, ó, alguém indicou você por um trabalho que você fez. Aí a gente se engessar como se todo mundo fosse... Você sabe que quando eu conheci o perfil DISC, por exemplo, né, e falaram assim, olha, existem 4 perfis. Eu falei, mas como assim 4 perfis? Só tem 4 perfis no mundo, né? E comecei a questionar isso, né? E aí, uma vez eu estava numa conversa e uma pessoa falou assim, não, é que eu sou dominante. Aí eu falei, peguei. Era isso que eu queria ouvir. Então, você usa isso como uma muleta. Então não é sobre estabelecer um perfil para a gente poder trabalhar com ele, é sobre você ter uma muleta. E eu acho que quando a gente coloca as coisas numa caixinha, eu acho que é muito mais difícil trabalhar. Entende? Porque a gente são 7 bilhões de pessoas e é todo mundo diferente do outro. Eu gosto dos conceitos, eu gosto dos questionamentos, mas eu gosto de quando eu estou na frente de um desafio e poder, poxa, como é que eu trabalho com isso? Como é que eu lido com isso? Que é para mim, por exemplo, a parte das perguntas do coach, né? Para mim foi muito legal, porque eu descobri algumas técnicas de perguntas poderosas, de perguntas que você gera assim, um questionamento profundo na pessoa, mas que, por exemplo, no meu trabalho, a não ser que foi feito exatamente com um processo de coaching, que não é exatamente o que eu faço hoje, mas se eu fui contratado numa consultoria, eu vou levando as perguntas até do momento que nasce aquilo. Ó, você tá vendo? Entende? Exato. Então, fica mais fácil da gente conduzir. Mas eu gosto digamos assim, de cambiar as coisas. Eu gosto de pegar um pouquinho de cada lado e falar, esse aqui é o meu jeito de fazer. Exato. Gera a minha autenticidade, sabe? Eu gosto de pensar, considerando a psicologia, né, que nós temos mais de 1000 faces dentro da gente, né, de 1000 eus. Muitos eus. Ao longo da sua vida você vai viver muitos eus. Em determinado momento da sua vida você vai lá e pinça aquele que você tem condição de usar para aquele cenário, para aquele contexto, para aquela realidade que você está vivendo. Então você não é isto ou aquilo. Você é isto, e tudo que te habita. Todas as experiências que você viveu tá ali. Então, quando a gente limita, né, quando a gente põe dentro de uma caixinha, é complicado, porque a gente não consegue ficar lá dentro, né? Você assistiu Harry Potter? Não. Não assistiu Harry Potter? Quem assistiu Harry Potter deve lembrar lá de um dos filmes que chama Câmara Secreta. Em determinado momento, a diretora proíbe que eles treinem a magia. E eles vão tudo para dentro de uma sala secreta, treinar a magia. Ou seja, nem a mágica sem treinamento e sem experiência funciona. Mágica não existe, né? Aquela receita, pá! E eu fico pensando, o mágico, você tem treino. O mágico não tem treinar para que a mágica aconteça. Então não existe magia. Legal. Existe experimentação, treino, conhecimento. Se não tiver, nem a mágica funciona. Que legal. Nem a varinha funciona. Que legal. Ô, Túlio, teve um momento que você falou na tua resposta ali, dessa pessoa que tinha superdotação, né? Ele estava enxergando coisas que os outros não estavam enxergando, né? Quero conectar com uma pergunta para ti. Para você que lida no dia a dia com isso, o que é liderança? Ou o que define um bom líder? Tanta coisa, né? Tanta coisa define uma boa liderança. Eu acho não, né? Pelo que eu estudo até então, a liderança ela é sobre você, mas ela não é para você. Então, quando você escolhe ser líder, porque a liderança é uma escolha, apesar de algumas pessoas dizerem para mim, não, foi a empresa que me colocou aqui, é uma escolha sua. Então, quando você escolhe este papel, você precisa querer cuidar. Quando eu digo cuidar, não é só das pessoas, é cuidar do processo, cuidar da cultura, cuidar. Então, você precisa ser um bom cuidador. Acho que isso define para mim a boa liderança, sabe? Porque você precisa cuidar do processo, porque as pessoas precisam de direcionamento. Elas precisam saber o que elas têm que fazer, aonde elas podem chegar, qual é a próxima tarefa, qual é o próximo projeto, quais são os prazos. Pessoas sem informação correm para qualquer direção. E a gente é muito bom em fazer um monte de coisa, gastar um monte de energia com aquilo que sequer precisava ter sido feito, né? Então, eu acho que você ser um bom cuidador dos processos, da cultura e das pessoas é uma característica de um bom líder que
precisa saber ouvir com qualidade, né, uma escuta qualificada, que cumpre o que diz, né, Tom Peters diz que ao final do dia as pessoas olharão mais para os seus pés do que para os seus lábios, então não é somente sobre o que você diz, mas é como você faz o que você diz. Eu acho que ética, coerência, saber ouvir, né, cuidar. O líder é um bom cuidador. Ele cuida de tudo que vem para ele como demanda e ele precisa ser um bom cuidador. Quando a gente pensa, né, vamos supor que você precisa contratar um cuidador para cuidar de alguém da sua família. O que você espera? Que ele saiba o que ele está fazendo. Que ele saiba medicar, que ele saiba cuidar, que ele saiba conversar, que ele saiba proteger. Né? Então não é uma coisa só que o líder faz. O líder ele precisa ser um bom cuidador de tudo que ele recebe de presente para cuidar. E conhecimento é fundamental. Né? Como eu falei, a varinha mágica não existe, ele não vira do dia para a noite um líder, ele vai aprender. Eu acho que estar aberto ao aprendizado é fundamental, né? Ter a mente aberta, se colocar no caminho do meio de todas as possibilidades, né? E aí a gente vai encontrar, tem tantos nomes, né? O líder laissez-faire, o líder, como é que chama? Nossa, tem tanto, o líder cuidador, o líder, sei lá, executivo, líder. Eu acho que não é sobre o nome que você dá, né? Mas sobre efetivamente o que você faz. Então eu acho que o líder realmente ele precisa ser essa pessoa que cuida de tudo que vem para ele. Legal. Você, dentro do que você falou então, você também acredita com certeza que a liderança é algo a ser desenvolvido, né? Ah, sem dúvida. Alguns nascem com uma predisposição, com certeza, né? Você sabe acredita nisso? Eu tenho algumas formações, dentre elas, de neurociência e comportamento. Eu nunca li que existe um DNA de liderança, né? A gente aprende, a gente é estimulado pelo meio. Algumas coisas nascem com a gente, 50% de quem a gente nasce com a gente, uma carga genética, né? Mas se não houver um meio que estimule isso, não serve para nada. Okay. Não vai adiantar para nada. Então o meio ele é fundamental, a liderança ela é aprendida, só que você tem que querer. Entende? Você tem que gostar disso, você tem que se identificar. Não é todo mundo que quer ser um líder, e não é porque ele não tem perfil, é porque não interessa, ele não tem vontade, não é uma coisa que ele gosta de fazer. Por exemplo, se pega um cara que gosta muito de trabalhar, que ele é um engenheiro e ele gosta da mão na massa. E ser um líder, às vezes, é abrir a mão desse processo operacional para fazer gestão, né? E ele não quer, ele quer botar a mão na massa, né? Então a liderança ela é desenvolvida e você tem que querer, você tem que ter sido estimulado, você tem que ter algumas preferências por estar neste lugar, de querer cuidar, de querer criar, de querer sair da operação para ir para a gestão. Você tem que gostar, né? Então você aprende. E eu já trabalhei, por exemplo, com pessoas que receberam o cargo, que foram para lá e disseram, eu não quero isso. Tinha perfil, tinha condição, falava super bem, era uma pessoa bem articulada, dava excelentes resultados, e ele assumiu um cargo de liderança e ele voltou para mim e ele disse, eu não quero estar nesse lugar, eu quero voltar lá para o processo, eu amo estar lá, na linha, é isso que eu quero fazer. E era um cara que era um líder para todo mundo, mas ele queria liderar de onde ele estava, não para onde queriam colocar ele. Entende? Então liderar nem sempre é sobre cargo, mas é sobre comportamento. Então isso você desenvolve. Para mim, sem sombra de dúvida, você desenvolve. Legal, legal. Sabe uma coisa que eu vejo que tem uma importância grande assim na liderança, principalmente falar na questão de empresas, né? Eu costumo assim dizer que o líder, ele é um cara que foi lá no futuro, chegou ao futuro, voltou pro presente e dá o caminho pra gente ir lá agora. Porque às vezes você chega em umas empresas e é muito interessante você ver, Tuli, um líder que só ele está enxergando aquilo. E aí, às vezes, se questiona, as pessoas não concordam e tal, daqui a pouco segue aquilo que o cara está falando, nasce algo gigante, nasce uma coisa muito diferente, né? Então eu vejo que tem disso na questão assim da gente conseguir, porque eu vejo que é um desafio isso. Né? Você, por exemplo, hoje, diante de tantas oportunidades, né? Hoje um colaborador está numa empresa, se antes ele fazia todo aquele que a gente estava falando antes, a pessoa ficava lá pro resto da vida, hoje isso já não existe mais. Então, eu coloco muito o ponto na liderança da
o quanto que o time gera performance, o quanto que o time desenvolve, o quanto que aquela pessoa quer ficar lá dentro daquela empresa, o quanto ela não quer mais ficar naquela empresa. E eu vejo que esse líder que inspira, eu vejo que é muito importante, sabe? Dentro das empresas. E em alguns casos, a gente faz alguns trabalhos, a gente chega no momento e fala assim, qual que é o problema nessa empresa? É liderança. O que falta é uma liderança propositiva, diretiva, que realmente fala, pessoal, gente, é por aqui. Que dê direcionamento. Né? Porque eu acredito particularmente, sabe, Túlio, que o ser humano precisa de liderança. Entende? Eu vejo que, eu vou dar um exemplo, né? Algumas coisas na minha vida, eu consigo direcionar. Outras, eu não consigo. Eu preciso de alguém que me direcione. Isso, de certa forma, é alguém exercendo uma liderança sobre algo na minha vida que eu não consigo fazer. A gente não vai conseguir ser bom em tudo. Exato. Então, eu vejo que dentro das empresas tem um ponto assim que, para mim, é prioridade, é o desenvolvimento de lideranças. Sim. Né, porque as lideranças possam realmente assim, desempenhar um time, e até eu costumo, às vezes, ver um empreendedor assim, muito força do braço, né? Aí fala, olha, você na força do braço, você não vai conseguir construir uma empresa. Agora, você consegue construir um time, e esse time consegue construir uma empresa. Então, no final do dia, a gente está falando o quê? Sobre liderança. Forma um time, capacita as pessoas, e essas pessoas vão direcionar para você, né? Agora, tem uma parte, Túlio, que você fala que eu acho muito legal, que é a autenticidade e mudança positiva de comportamento. Consegue, assim, um caso real? O que isso significa? O que é na prática? Quando eu trabalho com processo de coach, a gente faz o coachability, né? A gente verifica dentro do método da Marshall 3 coisas, né? Nesse líder, para saber se ele está em condição de participar desse processo de coach. Se é o momento para ele, né, esse processo de coach. A gente verifica coragem, humildade e disciplina dessa liderança para fazer esse processo de desenvolvimento. Toda mudança de comportamento ela é positiva. Mesmo que você esteja fazendo uma mudança que ela dói, porque mudar dói, né? Lá no final desse processo você tem um aprendizado, então não tem como ser negativo. Mesmo que o resultado não seja uau, aquilo, perfeito, maravilhoso. É sobre o processo. É sobre o processo. É o que você foi mudando ao longo desse processo. Pode ser 1%. Aquele 1% já é muito, se foi, né, uma mudança que realmente trouxe um benefício para você. Então, eu não acredito que as mudanças dentro desse contexto da organização, quando você está dentro de um processo seguro, que essas mudanças sejam negativas, né? Então, a mudança positiva é quando você escolhe participar desse processo. E não tem como, dentro desse processo que você escolheu estar, de seguir com coragem, seguir com disciplina, definitivamente fazendo a mudança de comportamento, ela é positiva no final. Todo mundo vai ganhar, a empresa vai ganhar, a equipe vai ganhar e essa liderança vai ganhar. Só para entender, existe uma diferença entre mudança e a mudança positiva? Não, né? Não. É que a mudança é sempre positiva. É que a pessoa precisa enxergar essa mudança como positiva, porque tem gente que acredita que mudar é para ficar pior. Mas, por exemplo, né? Eu estava conversando com um líder dentro do processo e eu falei para ele, olha, você precisa pensar no seu processo de desenvolvimento de liderança, que uma das coisas que você precisa aprender a fazer é não interromper as pessoas quando elas estão falando. Mas se a pessoa está falando uma besteira, eu vou ser obrigada a interromper, então eu não vou seguir, não vou colocar isso dentro do meu plano. Falei, mas isso não é sobre você, neste momento. É sobre o que a sua equipe está dizendo que você não está fazendo enquanto liderança. Então, se ele olha esse processo de mudar este comportamento como algo negativo, ele mantém um comportamento ineficaz. Então, ele precisa entender que todo o processo de mudança, tudo aquilo que ele vai incluir dentro do plano de desenvolvimento dele é positivo e não é para ele especificamente. É para o processo e para o resultado e para as pessoas. Então, mas então quer dizer, por exemplo, então quer dizer que agora eu vou ter que ser bonzinho? De forma alguma. Mudança positiva não é sobre ser bonzinho, é sobre adaptar e calibrar o que você está entregando como líder para aquilo que a organização e a equipe precisam. Então, sim, isso é positivo. Mesmo que ele ache que fazer aquela mudança, mas eu vou fazer só para agradar, não é só sobre agradar. É sobre efetivamente ele conseguir fazer a disciplina de executar aquele comportamento para ele ver os benefícios que aquilo traz. Vai ser positivo. E ele vai aprender que ele pode fazer todas as coisas. Inclusive não interromper quando as pessoas falam. Né, que é aquele ficar no caminho do meio. Não é sobre só mudar uma coisa e ali, então quer dizer que... Não, é sobre fazer isso dentro do processo. Né? E não interromper as pessoas é uma coisa que ele precisa colocar dentro dessa mudança.
para ele ver o resultado que isso vai ter. E que sim vai ser, no final ele vai perceber que isso é positivo. Você vê que interessante isso que você está falando, né? Porque eu já ouvi essa expressão também, agora eu vou ter que ser bonzinho com tudo, né? E tem eu acho que uma outra coisa assim, que a gente pode, pelo menos para mim, assim, quebrar um folclore, né? Porque assim, a liderança tem muito sobre servir, eu acredito. Mas não é tudo sobre servir. Entende? Porque às vezes a gente coloca assim que o líder tem que ser perfeito, ele tem que ser, digamos assim, um exemplo para tudo, não pode errar, não pode isso, não pode aquilo, o líder tem que ser quase que um ser assim, nossa, um Deus. E eu, particularmente, não acredito nisso. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. E aí que muitas vezes a gente forma uma cultura onde as pessoas não têm coragem de fazer as coisas, porque elas vão errar e o líder nunca erra. Então ele não mostra que a pessoa pode errar. Então todo mundo vê que ele está errando. E tá todo mundo vendo que ele está errando. Então eu acho isso muito legal, porque a gente precisa, digamos, de certa forma, desconstruir alguns paradigmas que não fazem sentido, entende? Que eu também vejo que é diferente assim. Por exemplo, o líder tem que ser vulnerável. Depende. Entende? Não a todo momento. Não em qualquer circunstância. Não em todos os assuntos. Eu acho que tem algumas coisas que o líder precisa falar, gente, é aqui. Pode vir que eu estou dizendo que é aqui. Entende? Em outros momentos você vai falar, não sei. E tá tudo bem. Sabe, eu vejo até que nesse ponto assim, a gente conseguir balancear essas situações, porque eu já vi casos, e eu já fiz isso, por exemplo, às vezes até saber, e falar, não sei. Vamos descobrir junto? Não, sem dúvida. Entende? Por quê? Porque isso você dá um material para as pessoas poderem se desenvolver. Porque se tem uma coisa que eu vejo, que existe uma liderança eficaz, se a gente está formando os próximos líderes. Porque senão a gente vai precisar criar uma múmia, entende? Porque não vai ter outras pessoas que conseguem assumir esses postos, né? E eu vejo, a gente estava até num treinamento na semana passada, né? Eu achei muito legal, porque é uma coisa que a gente defende muito, né? Fala assim, qual que é a primeira receita para escalar uma empresa? Escalar pessoas. Eu quero desenvolver um negócio, então eu preciso necessariamente desenvolver as pessoas, porque são as pessoas que vão estar desenvolvendo o negócio. Eu tenho a impressão que a gente está virando uma chave nisso, tá? Assim, eu sou hoje, já me considero um joaçabense, catarinense, meio oeste, aqui é minha terra, eu gosto muito disso. Não sou daqui, mas gosto muito daqui. Só que eu percebo que isso é uma coisa que na nossa região, a gente está conseguindo virar essa chave gradativamente, a importância da gente olhar para tudo isso. Você concorda comigo? Eu concordo, e eu queria fazer uma observação. Manda bala. Na minha experiência, o desenvolvimento de liderança fica muito do diretor para baixo. Eu não vejo o CEO sentado na sala de treinamento junto com a sua equipe. Ele precisa ser exemplo. Se ele está dizendo que capacitação é importante, ele precisa se capacitar. Também, ele precisa dizer, gente, olha como é importante isso aqui, estou aqui com você. Eles não estão. Os CEOs, né, os diretores, eles não estão na sala de treinamento junto. Às vezes, sequer, eles vêm fazer a abertura do treinamento da equipe dele. Né? E eu digo, você precisa estar lá. Você precisa dizer que capacitar, que se desenvolver, que aprender, faz parte desse processo de liderança, né? E sem dúvida, a liderança tem que aprender. Estou vendo que você tem um livro ali do Rancharan, Execução. O livro do Rancharan Pipeline fala sobre esse processo. Eu ainda vejo empresas promovendo o excelente técnico para a liderança sem preparar ele antes para ser o líder. Né? Bota o cara lá e diz, não, se é um bom técnico, agora vai lá, cara, e se vira, né? Liderar é outra competência. Então precisa preparar antes, porque senão este líder também vai sofrer e ele vai patinar muito, ele vai cometer muito erro, ele vai ficar muito vulnerável e ele precisa de apoio, ele precisa de suporte, ele precisa de orientação, ele também precisa ser liderado. Com certeza. Né? Então eu vejo ainda muito pouco os CEOs sentados nas cadeiras de treinamento junto com a sua equipe de liderança. Isso é uma observação que eu faço, eu acho que a gente precisa aprender sobre isso. Tuli, que legal você tocar nesse assunto, sabe por quê? Eu, particularmente, tenho não vou dizer uma resistência, mas eu tenho ressalvas em chegar, por exemplo, assim, olha, você pode vir aqui na empresa e fazer um workshop sobre algum tema? Posso, mas eu quero entender um pouco mais o cenário. Por quê? Porque vem aquela assim, olha, você consegue fazer uma palestra de motivação? A palestra eu consigo fazer. Se vai dar certo, eu não sei. Entende? Por quê? Perfeito. Essa parte que você falou, eu estava recentemente numa empresa, e aí era um trabalho com lideranças. E nesse trabalho, eu perguntei quem que era o nível da liderança que estava ali. Aí a pessoa me explicou que era o nível, e ela falou assim, olha, os gerentes não vão vir, porque eles acham que você é meio perda de tempo. Quando ele falou isso, chegou a me dar um choque, assim, sabe? Aí eu falei, não, mas espera aí, se tá vindo isso da gerência, que tá acima dessas pessoas aqui, o que eu vou encontrar aqui, entende? Aí eu fui fazendo todo um trabalho de tentar entender aquelas pessoas, porque senão o que acontece? Eu começo, digamos assim, a despejar conceitos
que vão cair pelo ralo. Sim, e não vão fazer sentido porque nenhum. essa equipe que está aqui no treinamento, quando demanda alguma coisa que aprendeu para essa aqui que não dá suporte, joga por terra tudo que aquela pessoa ouviu, que aprendeu, porque não tem respaldo. Não tem. Né? Então, eu realmente concordo com isso. Eu já ouvi, e acho que você deve ouvir também, inúmeras vezes, quando você está lá fazendo treinamento com a média liderança, em determinado momento, eles falam, dão uma risadinha com o canto da boca e diz: quem precisava estar aqui para ouvir isso não está. Né? E é uma pena. É difícil, mas acontece quase todo dia. E é uma pena, porque você, de certa forma, vai promover poucas mudanças quando, de cima para baixo, não há o suporte e apoio para o desenvolvimento, para o aprendizado dessas pessoas, porque eles vão demandar para cá e vai chegar aqui e vai barrar, vai parar aqui. E aí... É por isso que eu até coloco assim, que a escada a gente precisa lavar de cima para baixo. Entende? Então, se a gente precisa desenvolver um processo de liderança nas empresas, eu particularmente, por isso que a gente até faz alguns trabalhos pontuais, sabe? E não fecha as portas para isso, porque muitas vezes isso abre portas, inclusive, né? Mas eu, particularmente, eu vejo assim, a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com uma empresa que eu não tenho, não lido com ela, não tenho o histórico dela. Eu procuro saber o que vocês já fizeram, qual foi o histórico disso, como é que as pessoas reagiram a isso, qual foi o resultado que vocês alcançaram, por que vocês estão fazendo esse tema agora. Porque senão a gente acaba ficando perdido e parece que existe uma receita pronta. Você fala assim, motivação, vamos aqui, vamos dar uns gritos aqui, vamos ser todo motivado. Amanhã, no primeiro problema que a gente esbarrar de manhã, pronto, acabou a motivação, vira tudo a mesma coisa, né? Então eu acho que é legal tocar nesse assunto, porque eu particularmente, assim, sabe, Turi, eu vejo que a gente dizer para as pessoas ali, eu acho que muda a liderança, né? E você falou isso, eu dizer uma coisa, eu estar ali fazendo, mostrando, me colocando na condição, tanto que às vezes quando a gente faz algum trabalho, onde o diretor da empresa, a gerência, ou seja, trabalha para líderes, e não tem é só diretores, ou só gerentes, ou só supervisores, está todo mundo junto ali, eu costumo estabelecer um seguinte princípio de acordo na hora ali, ninguém lidera ninguém aqui. Ou dentro das dinâmicas, eu alterno, você lidera você. Para quê? Para realmente mexer naquilo e ficar todo mundo dentro do mesmo patamar e todo mundo entender o desenvolvimento que isso pode gerar dentro do negócio. É muito legal. Gosto dos teus conceitos. Ô, Turi, não só seus conceitos, tua experiência, tua vivência, né? Porque não é só conceito, né? Muito além disso. Muito legal ver que você, digamos, compactua essa questão de ver algo que alguém disse que é assim, trazer para sua realidade e adaptar. Muito legal. Agora, me diga uma coisa, 15 mil pessoas, é gente, né? É gente. O que isso significa para você, assim? Quando eu te perguntei isso, eu vi que teus olhos brilharam, assim, sabe? É uma coisa que eu vejo que é legal, porque tem muito da tua... Poxa, 15 mil pessoas, né? É um impacto, né, Tony? É uma conta, assim, meio de 21 anos de trajetória, né? Perfeito. De todas as pessoas que passaram, né? No qual eu cruzei o caminho, né? Dessas pessoas. Como é que eu vou te dizer, né? Quando eu falo assim de tanta gente, né? Eu acho que é uma responsabilidade. Eu penso muito sobre isso. Quando eu abro a minha boca, eu digo, quantas pessoas estão ouvindo o que eu vou dizer? Então não é sobre o que eu acho. Eu acho que o que eu acho quando eu estou num trabalho não importa para ninguém, né? Mas é sobre o que eu sei, sobre o que eu estudei até aqui. Então, sempre, Tomás, na medida do possível, eu levo para as pessoas aquilo que é conhecimento, não opinião. Acho que a minha opinião não importa para ninguém, né? Quando as pessoas me pedem, o que você pensa sobre isso? Eu pergunto para ela, isso muda alguma coisa na sua vida? A minha opinião? Não muda. Então, acho que a gente pode falar sobre o que a ciência traz pra gente sobre isso, o que os especialistas falam sobre esse tema. Olha, na visão desse fulano, ele traz isso, mas na visão deste fulano, ele fala isso, que no final das contas, eles querem dizer isso aqui. Então, eu tento. Quando eu falo que eu já passei por tantas vidas, né? A minha principal preocupação é o que elas estão ouvindo do que sai da minha boca. Isso eu tomo muito cuidado. Sou muito crítica em relação a isso. E eu sempre digo para as pessoas, olha, minha opinião não importa neste momento, é o que eu sei sobre isso, o que eu já estudei sobre isso. E aí eu trago inúmeros conceitos e digo, desses conceitos aqui, tudo que eu disse para você, o que faz sentido? Para a sua vida, para a sua experiência, para a sua trajetória. Tá aqui. Tudo isso aqui você pode usar. Fica à vontade. Legal, porque aí a gente vê que não são as respostas, né? São as perguntas, né? Porque é muito fácil você chegar, faça isso. Né? E aí fica a tua responsabilidade, né? Do faça isso, né? É quando você traz para a pessoa o material humano, o material de estudo, ela vai pensar para ela aquilo que naquele momento do nível de consciência dela vai fazer mais sentido, né? E aí quando eu penso, né, em 15 mil pessoas, é meio uma conta de burro, assim, né? Contando 21 anos, tudo que eu já fiz, quantidade de palestras que eu já dei, às vezes lá palestra com 700, 800 mil pessoas no único dia, né?
Então você pensa, bom, 21 anos, faz uma conta lá, se considerando todas as turmas de liderança que eu já tive, uma conta, né? Olha, dá por aí umas 15 mil pessoas. Será que há 21 anos atrás, alguém lembra de mim? Do que eu disse, do que eu falei? Será que eu estou na memória dessas pessoas que eu passei? De que forma eu estou? Isso é uma preocupação que eu tenho. De que forma? Não é sobre o quanto, mas o como, né? Eu sei que tem muita gente que ouviu o que eu disse e não fez sentido algum. E para mim tá tudo bem. Né? Também isso não é um problema. Mas eu sempre atuo nesse sentido de levar para as pessoas não aquilo que eu penso, que eu acho, a minha opinião, não acho que é relevante, mas é tudo que eu estudei até aqui e que faz sentido para que as pessoas reflitam. E para que elas peguem aquilo e coloquem na vida delas do jeito que elas podem. Que legal. Que legal. De certa forma, é um trabalho para desenvolver a autoconsciência da pessoa, né? É diferente de você chegar com a famosa receitinha pronta, né? Ela que resolve o que ela vai fazer com aquilo agora, né? Legal. Ô, Túlio, me diga uma coisa. Você defende uma ideia, né? De que não é isso ou aquilo, mas isso e aquilo. O que isso quer dizer? Qual é a diferença dos dois pontos aí? Que tudo é possível. Não existe... Não é binário. Na minha percepção... por exemplo, eu escuto isso, né? E já escutei, inclusive, do pessoal da área da saúde, né? Dizendo quando uma pessoa se encontra, né? Num estágio de adoecimento avançado, assim, não tem mais o que fazer. Oi? Tem tanta coisa que pode ser feito dentro do... tem uma música, eu acho que é do Gilberto Gil, que ele fala sobre o morrer, né? Que o morrer é só você que morre, né? Ninguém mais morre por você, né? E o conceito da morte é uma coisa muito complexa, adoro estudar esse tema, né? Tem um vínculo pessoal com a morte, porque meu pai morreu quando eu estava no útero da minha mãe, e ele morreu nos braços dela. Nossa. Então eu tenho uma história de luto uterino, então eu acho que uma vida inteira o tema morte sempre me chamou muito a atenção, e eu gosto de estudar sobre o tema, né? Então, quando eu ouço alguém dizer não tem nada que possa ser feito, me gera uma preocupação gigante, porque não é ou eu sou ou isso ou aquilo, eu sou tudo que o universo me permitiu aprender e construir até aqui, e não tem limite para você fazer escolhas, né? Tudo pode ser feito, isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e aí você vai encaixando dentro das possibilidades, porque daí tem as possibilidades. O que eu tenho condição? O que a minha empresa permite que eu faça? Mas para pensar sobre solução não existe limite, né? Então não é ou não é. É o que a Elizabeth traz lá, é o caminho do meio. Se a gente pensasse isso não pode, a gente não tinha hoje humanoides. Nada disso pode, isso não pode, ou é isso ou aquilo. A gente não estaria aqui onde a gente chegou. É porque existem todas as possibilidades dentro do universo da imaginação, não tem limite. Então, vai lá. Experimenta, né? Vai doer, vai doer. Eu faço terapia até hoje porque dói. O meu processo de autoconhecimento dói. Às vezes eu digo, meu Deus, o que eu tô fazendo? E tô lá, de vez em quando eu ligo pra minha psicóloga e digo, você tem tempo? Né? E eu vou lá, dizer, olha só, o que tá aqui dentro desse universo, né? Como eu falei pra você, eu gosto muito de pensar na saúde mental como um rio. E às vezes tem um redemoinho aqui dentro gigante, né? É pedra batendo, é lixo reverberando, e eu preciso ir lá e acalmar essa correnteza, né? Uma margem segura para me dar apoio e suporte, a minha psicóloga é minha margem segura, né? Ela me dá esse direcionamento, ela me mantém no fluxo, mas acalmando essa correnteza, acalmando esses redemoinhos, né? Que a gente encontra. Então, na minha percepção, não existe limite, apesar de vez em quando eu dizer, não vou conseguir. Não vou fazer, e aí eu vou abandonando coisas no caminho, sim, tá tudo bem, a gente vai abandonar mesmo, né? Faz parte. Mas aí a Túlio que precisa ser cuidada também, não? Exato, exato. Então, e eu tô em terapia faz muito tempo e eu preciso disso, é importante isso. Então, eu acho que dentro do universo da imaginação, daquilo que você pode pensar, das possibilidades que podem existir, tudo é possível. Entendi. E aí você traz aqui para sua realidade e diz, o que eu posso? Dentro deste lugar, o que dá? Tudo dá, se você quiser. E assim, você vai precisar de ajuda para chegar nesse lugar, né? Ó, eu vou te falar uma coisa, se a gente deixar, elas vão virar madrugada aqui conversando, tá? Porque tem, assim, ó, muito assunto. Eu quero abrir umas perguntas que a gente recebeu no Instagram, mas tem uma aqui que eu quero fazer, porque eu acho que preciso dela, na verdade, tá? Eu preciso dela pra mim, tá? E eu, na verdade, eu aproveito essa conversa, que é pra mim essa conversa, né? Quem quiser acompanhar, que acompanhe, mas é pra mim essa conversa. Mas olha só, Túlio, como é que você... Eu achei legal isso que você falou, por exemplo, das possibilidades, né? Como é que a gente... Eu vou usar o equilibra, mas eu não sei se é essa a palavra, tá? Como é que eu equilibro
mente e coração nas decisões que eu preciso tomar, principalmente dentro de uma função de liderança, dentro de uma posição de liderança? Toda decisão é emocional. Ponto. Ponto. Uhum. A gente não pode existir do pescoço para cima. A gente não pode? Existir do pescoço para cima. Ok. Não tem como. Prossiga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o primeiro órgão que nasce quando a gente ainda é do tamanho de um mirtilo? Qual é o primeiro órgão que aparece dentro da gente? Quando a gente vai fazer ultrassom do bebezinho, lá, bem pequenininho, bem grãozinho de arroz, o que aparece lá no ultrassom? É o coração, bebê? Olha só. É só o que aparece. Na verdade, é só o coração, né? Caraca, é verdade. É só o coração. Portanto, a gente primeiro aprende a sentir. Depois que a gente nasce, a gente aprende a raciocinar. Primeiro você vive a emoção, vive o sentir o calor da mãe, o sentir o barulho, né? Sentir aquele corpo, sentir a energia, que somos energia. Primeiro você sente, depois você compreende. Né? Quando você leva um susto, a primeira coisa que acelera em você é o coração, depois você raciocina que aquela folha que caiu não é uma aranha caranguejeira, eu que sou, tenho medo de aranha, como é que chama? Aracnofobia? Não sei. Tenho pânico de aranha. Então, quando caiu a folha, eu já berrei, já gritei, já fiz um escândalo. Depois eu digo, é uma folha. Né? Toda emoção não vista, não interpretada, vai se infiltrar nas conversas. Vai se infiltrar nas decisões. Então, primeiro você precisa reconhecer o que é que aquela decisão tem a ver com a emoção que é sua. Tem a ver com seus princípios, com seus valores, com a sua ética. Isso é emocional. Quando você fala, eu estou tomando uma decisão porque isso tem a ver com a vida da minha empresa, já é emocional. Né? Então você não consegue, você não é uma coisa ou outra, você é tudo isso. Você é razão e emoção. E as duas coisas andam juntas. Não tem como separar. Você tem 86 bilhões de neurônios no seu cérebro, você tem ramificações neurais que passam pelo seu coração e você tem neurônios lá no seu intestino. É o teu corpo inteiro mandando mensagem para você, racional e emocional, racional e emocional. Né? O coração tem memória afetiva. Então, quando você está lá, tá lá, os números todos na sua mesa, você já deve ter passado por isso, tenho certeza que quem está me ouvindo também já passou. Você está lá, você sabe, está ali, está claro aquele número, mas você olha para aquilo e parece que tem alguma coisa. Isso não é uma mensagem divina, né? Alguma entidade que está descendo e você está falando com você. É o seu coração dizendo que, de certa forma, aqueles números falam com alguma coisa emocional sua. Trazem uma experiência, trazem uma preocupação com alguém, trazem algo que você já ouviu sobre aquilo que causou uma emoção. Não tem como separar o seu coração do seu cérebro. Não dá para você fazer isso. Não dá para você dizer, sério, o coração agora para de bater que eu vou pensar. Ok? Não existe, né? Nós somos tudo isso, nós somos um ser integral, mente, corpo, espírito e emoção, funcionando 24 horas por dia em total sintonia. Então, mesmo para uma mente mais gestora, que diz assim, olha, as nossas decisões são baseadas em dados, existe a interpretação emocional dos dados. Tem. Esse é o ponto, né? Tem. Ele vai se certificar. Se aquele dado realmente é aquilo, se existe uma preocupação, se aquele dado é realmente coerente e é isso, eu tenho certeza disso, já é emocional. É o medo de errar, é o medo de tomar uma decisão que prejudique a empresa, que prejudique a carreira, que prejudique a imagem, fala com o ego dele. Isso tudo é emocional. Por que você vai buscar números para ter certeza que você está tomando uma decisão? Você não vai buscar número porque o número é importante, não. É porque por trás daquele número tem uma empresa que precisa ser mantida, uma história que precisa ser mantida, um legado que precisa ser mantido, uma carreira que precisa ser mantida, uma família que precisa ser mantida. Tudo isso é emocional. Então, muitas vezes a gente está buscando, né, a racionalidade que é só para justificar a emoção da decisão. Esse é o ponto. Eu acredito muito que toda decisão é emocional. Quando você vai estudar Daniel Goleman, quando você vai estudar Bárbara Fredrickson, quando você lê, por exemplo, Mathieu Ricard, todos eles falam sobre isso. Não tem possibilidade de você ser uma pessoa extremamente racional se tem um coração batendo ali. Não tem como, você não vai parar, o seu coração não vai esquecer as memórias, as experiências, a tua trajetória, sentimento de medo, de angústia, de estresse, de ansiedade, porque agora ele vai parar para tomar uma decisão. Tá, então vou fazer uma pergunta mais quente ainda. Se tá tudo baseado numa emoção,
E essa emoção, ela diz muito sobre o que eu já vivi, certo? Também. Como que eu separo? Porque às vezes quem tá ouvindo a gente, né? Essa decisão muitas vezes não tem uma relação com o passado, uma relação com o futuro, porque ela vai acontecer diante daquela decisão. Qual que é a dica que você dá assim para separar? Porque aquilo que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. Como é que você faz para a pessoa, tipo assim, uma dica assim, ó, pô, na hora que você vai decidir, a tua emoção vai vir, mas como que você tenta lidar com isso? É que a emoção, ela faz parte do que somos, né? Nós temos dentro da gente mais de 132 emoções navegando dentro da gente o tempo todo. Dentre elas, a coerência, a segurança, a eficiência, o desejo de resultado, né? Tá tudo ali navegando dentro de você, né? A sua história, ela te trouxe até aqui, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. É o que o Marshall diz. Você precisa parar para refletir e você precisa parar para pensar. A gente não vai ficar o tempo todo resgatando a história do nosso passado. Isso é impossível. E se você fizer isso, vou usar a expressão que você disse, você vai ficar sentado na sua história. Perfeito. A história é o que você já viveu e a vida continua. E você, quando toma uma decisão, você toma uma decisão baseada no aqui e agora, nas coisas que você tem. E é claro que você vai considerar decisões anteriores, resultados anteriores. Você está olhando para cá, o que a gente já fez, onde a gente já chegou e o que a gente precisa tomar de decisão daqui para frente. Dentro disso, a emoção está funcionando o tempo todo. Está ali, andando dentro de você. A certeza, a coerência, a consistência, a empatia, a ética, a preocupação com o futuro. É emocional. Está ali navegando. Está ali navegando dentro de você. Não tem. Você não consegue tirar essa emoção de você. Você não consegue tirar assim, não, agora a preocupação vai embora porque eu vou tomar uma decisão racional. Impossível. É que eu falei, Túlio, a gente vai precisar marcar mais conversa. Aí a gente tem que fazer assim, vamos fazer temáticas. Ó, agora é só sobre isso, agora é só sobre aquilo. Né? Eu vou fazer aquele negócio, não, agora é só sobre isso, não é sobre isso e aquilo, vamos falar só disso. É uma coisa ou outra. A gente poder tratar os assuntos. É muito legal, Túlio, bacana ver assim a tua vivência nisso, sabe? Porque eu acho muito legal, porque às vezes a gente ouve algumas pessoas falar assim, não, porque o fulano fala isso, porque o ciclano fala aquilo, porque o Beltrano fala não sei o quê. Tá bom, e você fala o quê? E você pensa o quê? E você racionaliza o quê? O que tudo isso faz sentido para ti? Eu acho muito legal você trazer essas interpretações da Tule. Quem que é a Tule? Como é que a Tule vê essas coisas, né? Eu gosto disso, eu acho que isso é legal porque traz uma identidade assim, para a forma de trazer o conhecimento, não é só um Ctrl+C, porque para falar tem papagaio fala. Né? Então, viu que o cara falou isso aí repetindo, é fácil a gente fazer isso, né? Mas como que você digere esse assunto, esse tema e traz isso para uma vivência, né? Para aquilo que eu realmente faço, pratico, gosto e uso na minha vida e com os meus, né? Muito legal. Você sabe que eu fiz uma capacitação esse ano e eu dei de presente para cada um deles a varinha do Harry Potter. Opa. E falei para eles, se tudo que a gente falou aqui, se todas as práticas que a gente trouxe para a pauta e a gente discutiu não funcionar, pode usar a varinha. Opa, isso explica melhor. A gente estava trabalhando sobre gestão do tempo, né? E aí a gente falou como fazer, como cuidar, o que pode ser feito. Para mim, conhecimento é fundamental. Você precisa saber um pouco a respeito das coisas, estudar um pouquinho de cada coisa, né? Trazer essa experiência de vida que você tem, estudar, conhecer, ler, ouvir os especialistas, né? E não é um especialista, são todos os especialistas, falam sobre este tema. Se tudo aquilo que você aprende não funcionar em nada na sua vida, daí você tem que usar. Eu entreguei uma varinha do Harry Potter e um saquinho pequenininho, assim, cheio de pozinho do Pilim Pim Pim. Falei, daí você pode usar também. Se tudo que você aprendeu aqui, se você colocar em prática, tiver disciplina de colocar em prática uma dessas coisas que você aprendeu, você vai perceber que a magia não existe sem a prática. Ô Túlio, me perdoa, vai. Ou não me perdoa, tanto faz. Eu posso usar essa, vai? Posso usar essa da varinha? Pode. Essa da varinha, olha... Pode. Inclusive, eu vou dar uma varinha de presente para você, que eu tenho em casa uma varinha do Harry Potter. Ela você vai pode ser levar. usada nos próximos dias. Ela vai ser usada. Adorei a ideia da varinha. Porque faz uma reflexão sobre tudo aquilo que foi trabalhado naquele dia, né? Que é o conhecimento. Use agora. E pergunta pro mágico se ele não treina. Que legal. Até a magia para dar certo precisa de treino. Precisa de conhecimento. Você precisa saber sobre mágica. Eu vou ter que assistir esse filme do Harry Potter. Pode assistir lá a eu não sou, Câmara Secreta. Eu não sou tão fã desse tipo de filme,
mas eu gostei do que ele fala. Então, a câmara secreta. Eles vão para dentro de uma sala treinar a magia. Inclusive, eles erram muito, dá muito errado. Então, até a mágica dá errado. Até a mágica, se você não tiver conhecimento, se você não estudar sobre aquele assunto, se você não treinar aquilo, na mágica não funciona. Então, não existe fórmula mágica, não existe a varinha, o pozinho do Plim Pim Pim, nem a varinha do Harry Potter. Existe a experiência. Você tem que experimentar, tem que saber, tem que ler, tem que se inteirar, tem que buscar conhecimento e colocar em prática. Gostei disso, hein? Muito bom. É a Ordem da Fênix. É a Ordem da Fênix, então vamos ter que... Opa, a Ordem da Fênix. Muito bem, você está bem... É isso aí, eu já estou falando da Câmara Secreta. Legal. Então, eu assisti, mas é que são tantos, né, que realmente... Legal, então a Ordem da Fênix, esse eu vou buscar, muito legal. Túlio, eu vou abrir aqui, a gente colocou uma caixinha no Instagram para poder coletar perguntas, né, das pessoas, né, e saber o que o povo quer saber da Túlio. Bora lá, o que veio do Instagram, Karine? Vamos começar então com a Kátia Hertz. Ela tem algum curso acessível no modo online? Vou repetir aqui no microfone para ficar claro, tá, Túlio? Então perguntaram se você tem algum curso que está acessível em módulo online. Quem está te acompanhando agora está conhecendo a Túlio. Tem como comprar um curso online, então? Eu tenho. Não tenho. Opa. Mas eu vou ter. Opa. Agora em setembro, a gente vai fazer um workshop, né, uma oficina, justamente sobre saúde mental. Para falar sobre manejo. Né, para falar, inclusive, né, para lideranças, para o pessoal das empresas, né, que eles falam para mim, inclusive, puxa, né, meu funcionário sentou lá na minha frente, ele começou a chorar e eu não sabia o que dizer. Né, isso é uma situação de saúde mental. Então, a gente vai lançar agora, dia 25 de setembro, né, o workshop de saúde mental, justamente para falar sobre a formação de socorrista em saúde mental e para as pessoas entenderem que, para fazer manejo de saúde mental, você precisa de algumas ferramentas importantes. Né, para não julgar, para não colocar a pessoa que está em sofrimento. Num lugar de mais sofrimento ainda, você precisa saber o que fazer. Né? E a gente vai lançar agora, dia 25 de setembro, vai ser o primeiro, né, workshop online que a gente vai lançar, que eu vou fazer. Legal, a gente vai deixar os teus canais depois na descrição, depois eu quero que você fale também certinho. Perfeito. Mas Túlio, só aproveitando esse gancho, que eu falei para você que eu queria perguntar sobre isso, eu vou deixar anotado, que bom que veio essa pergunta, né? Explica melhor o que é essa questão de socorro de saúde mental, ser um socorrista. Você já explicou um pouco, mas detalhe um pouco mais para a gente deixar isso claro, porque esse é um assunto que as empresas estão cada vez enfrentando mais, né? E não só as empresas, né? Isso a gente aconteceu, eu já tive pessoas na família com crise de ansiedade, não sabia o que fazer. Perfeito. Né? Então, como é que funciona isso? Eu sou multiplicadora, né, na formação de socorrista em saúde mental pela Inia Health. E a formação de socorrista em saúde mental é para que a gente aprenda a fazer o primeiro acolhimento e dar a primeira orientação e o primeiro cuidado e acolhimento para quem está numa situação de saúde mental. Seja ela numa situação de crise, seja ela numa situação de tristeza, de depressão, de ansiedade, uma crise de pânico. A gente fala, né, na formação de socorrista em saúde mental sobre vários transtornos e como que a gente faz o manejo. Né, como a gente cuida e como a gente dá o primeiro encaminhamento e o primeiro direcionamento para estas pessoas. Então é saber que existe, né, um protocolo de acolhimento e de atendimento para cada uma dessas situações. Legal. Que a gente saiba o que fazer. E aí, então vai ser um workshop online e depois você vai abrir para uma formação? Exato, né, a gente vai abrir para formação na primeira turma online, né, que eu vou fazer, que eu já fiz várias, mas eu fiz todas presencial. Legal. Né, e aí a gente vai lançar, então, esse ano a primeira turma de primeiros socorros de saúde mental de forma online. O workshop é 25/9, certo? 25/9. Serão 3 horas de workshop e a gente vai trazer ali já algumas pitadinhas do que a gente pode encontrar na certificação de socorrista em saúde mental. As inscrições já estão abertas? Né? Já estão abertas. Então, a pessoa no teu Instagram consegue ter o link? Isso, tem o link na bio. Legal. Então, depois a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram da Túlio, para você que tiver interesse nesse assunto. Eu estou conhecendo esse tema agora, mas a impressão que eu tenho, pelo menos, é que é algo para que uma liderança saiba. Inclusive, a gente tem a formação de socorrista em saúde mental para líderes. Ah, legal. Essa não vai ser específica para líder? Não, essa é aberta. Mas para um líder já é bom ter também? Também. Legal. Ele pode conhecer, inclusive, né, entender o que tem lá dentro dessa formação e olhar para a necessidade dele e dizer, poxa vida, olha só, né, o que eu preciso aprender aqui. Legal. Então, pode ser também, né, aberto para todo mundo que queira conhecer a formação de socorrista em saúde mental. E a gente tem, pela Inia Health, uma formação específica de primeiros socorros em saúde mental para lideranças. Legal. Esse workshop dia 25/9 é gratuito?
Não, ele tem um custo, mas é um custo bem simbólico, né? Mas ele tem, não é um custo, é um investimento, né? Que Legal. a pessoa vai fazer, até porque é para a vida, né? Então, mas é um valor bem simbólico. Qual investimento ali? Hoje a gente tem o valor de R$ 79,90 e a gente vai entregar 2 coisas além do workshop, que é a gente vai entregar o e-book sobre o tema e a gente vai entregar também algumas meditações, né, guiadas, voltadas para a saúde mental. Legal, então fica aí a dica, ó, por R$ 79,90, acho que a saúde mental com certeza vale esse investimento, ainda mais com ferramentas que você vai entregar. Sem dúvida. Legal, Túlio, legal. Que outras perguntas que a gente tem? Opa, 21 era muito bom. Seleciona aí, querido. Essa aqui é bem interessante. Na verdade, eu acho que dá para ler as 2 juntas, porque uma liga a outra. O que fazer quando o ambiente de trabalho afeta a saúde mental e como lidar com conflitos do trabalho de modo saudável? Ok, então vamos lá. Qual é a primeira parte? O que fazer quando o ambiente de trabalho afeta a saúde mental? O que fazer quando o ambiente de trabalho afeta a saúde mental e como lidar com conflitos de trabalho de modo saudável? Como lidar com os conflitos de trabalho de modo saudável. Vocês têm boa, tempo? Vocês têm tempo pra Temos a noite inteira aqui. Depois vamos de lá. 1 hora, né? Nossa, tem muita coisa que possa ser feita, né? A gente está falando de saúde mental dentro da organização, então quando a gente fala de que se as pessoas estão adoecendo, né, dentro do ambiente de trabalho, precisa chegar isso para a empresa, as pessoas precisam falar sobre isso. Eu sei que é muito difícil, porque as pessoas têm medo, inclusive, de serem mandadas embora quando elas falam que elas estão tendo problema, e a gente tem. A gente tem problema na empresa, a gente tem problema em casa, a gente tem problema na comunidade, a gente tem problema no mundo. O problema faz parte. Quando a gente está em sofrimento emocional, a gente precisa encontrar dentro da empresa um ambiente seguro para a gente poder compartilhar e dizer que tem algo dentro da empresa que está impactando a minha saúde mental. A empresa tem a necessidade de avaliar esse ambiente, né? Porque às vezes é realmente o ambiente que está causando. Mas tem muita coisa que possa ser feita. Dentre elas é o diálogo. Se você não quer falar com a sua liderança, procure alguém do RH. Se você não tem ninguém do RH que você possa conversar, procure um colega de trabalho, compartilhe o que você está sentindo, compartilhe. Eu acho que compartilhar a emoção que a gente está sentindo quando a gente fala de saúde mental é muito importante. A gente precisa falar sobre isso, né? O ambiente de trabalho ele é um pouco ímpar por conta das relações, dos medos, das preocupações, mas a gente precisa, dentro do ambiente de trabalho, encontrar alguém que a gente possa contar, falar sobre isso. Nem todo ambiente de trabalho traz esse ambiente psicologicamente seguro para conversar. E eu diria que se você não tem esse espaço, que se você não consegue falar e você percebe que você está adoecendo, você precisa pensar se aquele é um ambiente que você quer estar. Essa é a questão, né? Então, vai muito além de só identificar que você tem um problema de saúde mental no trabalho. Como é que você fala, com quem você fala, se existe a possibilidade de falar, e aí você tomar algumas decisões importantes. Uma delas se não tem essa possibilidade, essa abertura, eu quero estar aqui, e aí você precisa tomar algumas decisões. Legal, eu conecto isso, sabe, Túlio, com a questão, eu sou uma pessoa que eu particularmente não negocio a minha felicidade. E para mim, o que é felicidade, né? É eu estar num ambiente onde eu me sinta bem com todos os desafios que aquele ambiente tem. Acho que o problema não é o problema. Né? O problema é como as coisas acontecem diante dos problemas ou das situações, né? Mas eu acho que o que você falou é muito legal, porque quando você fala assim, vamos falar sobre isso, o falar sobre isso vai encontrar uma solução específica para aquela situação. E se aquela situação não vai ter uma solução, então, poxa, será que faz sentido eu estar negociando a minha sanidade, a minha saúde, a minha paz de espírito, ou todo o meu desenvolvimento emocional, intelectual, diante de uma empresa que não está respeitando, entendendo isso? Por mais que hoje, eu entendo até, sabe, eu vejo que eu gosto de empresas, que tenham, assim, digamos, a busca pela performance, a busca pelo desenvolvimento. E eu percebo que, às vezes, algumas empresas, eu já vi casos, por exemplo, mas essa empresa tem, um exemplo, né? Tem treinamento toda semana. Sim, precisa treinar toda semana. O jogador de futebol de alta performance treina todo dia para jogar uma vez por semana. Por que a gente não pode jogar todo dia e treinar uma vez por semena? Até porque as coisas mudam. Até porque as coisas mudam, né? Então, eu sinto assim que a gente precisa, de certa forma, conseguir. De certa forma, né, Túlio, vamos colocar assim, tá sobrando para as empresas algo que não aconteceu em casa, aconteceu na escola, não aconteceu em diversos ambientes que as pessoas estavam, e agora está na empresa. Aí a empresa pode falar assim, isso não é problema meu. Tá bom, você vai fazer o quê então?
Entende? Então, as empresas que não, de certa forma, assumem que o problema também é dela, vão fazer o quê? Porque eu acho que está todo mundo, de alguma forma, precisando de algum suporte nisso. Faz sentido? Faz. E eu gosto muito de pedir para as empresas, né, quando eu estou falando com um líder que ele diz, mas esse problema, eu digo, não use o termo problema, use responsabilidade. Todo mundo é responsável por todo mundo. Né? Não é o problema meu, o problema seu. Uma responsabilidade que é de todos nós. Assim como você leva o seu problema de casa para o trabalho, você leva o seu problema do trabalho para casa. E aí a mulher diz, esse problema não é meu, vai resolver isso lá no seu trabalho. Aí o filho diz, né, esse problema não é meu, pai, vai resolver lá no seu trabalho. A gente vai levar o problema de casa, do trabalho para casa. E reflete lá. E assim como a gente leva o problema de lá para o trabalho e reflete lá. E aí a gente precisa cuidar disso. Isso não é problema meu, porque isso vai impactar o resultado do colaborador. Querendo ou não querendo. Vai impactar. A pessoa, quando ela está triste, frustrada, cansada, decepcionada com o problema, afeta desempenho. Não adianta. Vai afetar desempenho. Então, se eu tenho um olhar de cuidado, se eu tenho uma escuta, se eu tenho uma possibilidade de fazer com que essa pessoa, como a minha mãe diz, né, ajuste as abóboras na carroça, se a gente conseguir dar o mínimo de suporte para essa pessoa, ela também vai dar o melhor resultado. Né? Então, a gente não tem como deixar o problema da porta para fora, seja qual for a porta. A gente lida muito, às vezes, com treinamento de equipe de vendas, né? E aí, isso é uma coisa que nasce muito, né? Tipo, às vezes a pessoa não está performando. A pessoa performou, mas agora não está performando. Mas o problema dele é problema dele. Tá tudo bem. Mas se você não tiver um ser humaninho bem, esse ser humaninho não vai ser um bom vendedor, não vai ser um bom profissional. Então, não adianta a gente negar que algo precisa ser feito. Eu posso até não querer ajudar, mas eu negar que precisa ser feito alguma coisa, não vai resolver o problema, né? Eu diria que é uma visão bem unilateral, né? Eu não quero saber do problema que ele está trazendo de lá de fora para cá. Mas a gente não pensa que ele também está levando os problemas daqui para lá. Com certeza. Também impacta o trabalho dele, né? O que ele vive no ambiente de trabalho impacta na família, impacta nos filhos, impacta no vizinho, impacta, né? Tudo tem reflexo em tudo, né? E a gente precisa começar a falar que empresa e colaboradores não são inimigos, são parceiros. Um precisa do outro. Não tem necessidade de guerra, tem necessidade de alinhamento. Vamos conversar. Não é nós contra eles, nem eles contra nós. Exatamente. Nós precisamos uns dos outros enquanto humanidade. Né? Então, eu tenho a impressão que isso é um assunto que a gente está cada vez mais digerindo isso. Eu acho que os próprios colaboradores estão começando a entender mais. Ainda mais, por mais que seja um movimento ainda muito discreto, eu percebo cada vez mais os próprios colaboradores entendendo que uma empresa né, precisa ser lucrativa, precisa dar certo. E você sabe por que está entendendo mais? Porque tem mais informação, tem mais conhecimento. Porque a empresa está falando mais sobre isso. A empresa está falando mais, claro. E aí eu começo a compreender, porque quando a gente não leva daqui, deste lugar para lá, não tem como querer que eles compreendam, né? A não ser que você seja parente da mãe de Ná, do Chico Xavier, que daí, né, o universo conta para você. Isso não existe. Então, quando o colaborador não tem a informação, ele faz uma interpretação, daí é baseado lá no que é dele. Quando a empresa leva a informação e diz, vamos falar sobre isso, o colaborador começa a compreender todo o cenário. Então, hoje as empresas estão mais dispostas a falar sobre isso. Por isso que as pessoas estão dispostas a aprender sobre isso. Um tabu disso é o próprio faturamento, né? Antigamente, você falar sobre o faturamento de uma empresa a nível de colaboradores, não, mas eles vão saber quanto eu ganho. Né? Eu até costumo brincar hoje em dia. O problema dele não saber o quanto você ganha é imaginar o quanto você ganha. Pode ser muito pior o cenário do que saber realmente o quanto a empresa fatura. Então, até isso é uma coisa que a gente está conseguindo abrir mais, assim, para criar uma outra dinâmica, né? Exato. Mas legal. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aí, né? Pra gente poder aproveitar. Túlio, vamos fazer o seguinte, como veio bastante pergunta, o que você acha da gente depois compartilhar essas perguntas contigo? Você responder elas para nós em vídeo. Perfeito. E a gente compartilhar essas perguntas. Porque eu acho legal de poder aproveitar para responder para o pessoal. Combinado. Diga aí, Túlio. Diga aí, Karine, mais um. Então, eu falei aqui, e a maioria das perguntas tem como principal como identificar os primeiros sinais de estresse, adoecimento, burnout no trabalho. Legal, então eu vou repetir aqui no microfone. Como identificar os primeiros sinais do estresse, da pressão psicológica, do burnout no ambiente de trabalho? Vamos colocar assim na vida? Na vida, então. Burnout é diferente de estresse, né? Estresse é aquilo que acontece naquele determinado momento, né? Tem aquela cobrança, aquela coisa que eu preciso entregar. Depois que aquilo acontece,
eu descanso, né, aquela sensação de estresse, ela passa, né, eu me sinto melhor. Burnout é diferente. Burnout, mesmo depois de eu ir para casa e eu dormir, no outro dia eu acordo com a sensação de que eu estou mais cansado ainda, né? Então, o que eu tenho que prestar atenção? No meu desempenho, quando eu começo a cair o meu rendimento, quando eu começo a perder o interesse de fazer as coisas que antes eu gostava de fazer, quando eu tenho uma sensação de cansaço contínuo, né? Quando eu perco a vontade de me relacionar com os meus colegas, eu percebo que eu começo a me afastar. Quando eu tenho um pouco mais de irritabilidade, de sarcasmo, inclusive eu olho as coisas de forma mais negativa, mais fria, eu procuro não me envolver nas discussões. Isso são sinais que eu preciso olhar de que não estou bem emocionalmente. Burnout tem alguns critérios, né? Dentre eles esses que eu falei para você, principalmente essa questão do cansaço, né? Da exaustão, dessa sensação de exaustão. E o estresse é aquela coisa de momento, de picos, né? Então são coisas diferentes. Mas prestar atenção no meu rendimento, do que eu gostava, que eu não gosto mais, de que talvez domingo meu coração começa a acelerar e eu já sinto, meu Deus, tenho, né, que ir trabalhar. Isso são sinais de que eu preciso cuidar. Eu preciso olhar porque tem a ver com as questões de saúde mental. Aí, dentro de um cenário desse, qual o primeiro recurso a pessoa procurar, Tuli? A pessoa está sentindo isso, o que ela faz? Ela reconhecendo isso, ela precisa buscar ajuda profissional. Né? Um psicólogo seria a melhor alternativa? Pode ser o médico. Pode ser o médico do postinho de saúde, porque às vezes você fala psicólogo, às vezes parece uma coisa meio fora do nosso alcance, às vezes, dependendo de quem você está falando, até financeiramente é um pouco mais complicado. Mas o médico pode ajudar. Ok? Ele vai identificar, ele vai fazer os encaminhamentos adequados, se houver necessidade de medicar, ele vai medicar. Então, você precisa buscar alguém que tenha um conhecimento na área da saúde. Você precisa procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Alguém que tenha conhecimento para saber como ajudar você. Né? Então, às vezes, falar com os nossos colegas de trabalho ajuda, mas quando você percebe que esses sintomas são persistentes, né? Você se sente assim por um período mais prolongado, 3, 4, 6 semanas, você continua com aquelas sensações, você precisa buscar ajuda profissional. Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um clínico geral, pode ser um médico do postinho de saúde, né? Para você relatar como você está sentindo, para que ele possa fazer os encaminhamentos adequados para você. Legal, então fica a dica aí, que acho que esse é um ponto que não se brinca, né? Acho que a saúde mental é um ponto importantíssimo. Tuli, para a gente poder, então depois a gente vai combinar de você gravar essas respostas para nós, tá? Mas eu quero que você deixe aqui o teu Instagram, as tuas redes, como é que a pessoa que quer saber mais a respeito desse assunto, quer participar do workshop, quer encontrar mais sobre a Tuli, como que encontra a Tuli? Meu Instagram é @tulirocha, Tuly, um L só. @tulirocha, meu LinkedIn também é @tulirocha, meu Facebook também é @tulirocha. Você me encontra lá tenho vídeos, lá tenho informações, tenho, né, enfim. Você vai me encontrar lá, Tulirocha, @tulirocha, e pode me chamar, também sou super acessível, eu troco, eu compartilho. Eu tenho inclusive uma pasta no Google Drive, que geralmente quando eu faço treinamento e as pessoas têm interesse, elas me dão o e-mail delas, eu compartilho tudo que eu tenho lá. Vídeo, artigo, livros, né? Para mim, conhecimento não é meu, eu fui buscar também, eu acho que eu devo compartilhar e não tenho problema nenhum em compartilhar tudo que eu tenho lá. Ora, usar conhecimento é para isso, né? Então, fiquei muito à vontade de me chamar por qualquer meio que com certeza eu vou responder. Legal, Tuli. Ó, eu quero, assim, agradecer muito a tua participação e você que acompanhou a gente até aqui, né? E esse papo, esse assunto, essa dinâmica fez sentido para ti, compartilha. Encaminha para os teus amigos, para os teus contatos, para pessoas que estão precisando ouvir mais sobre esse tema, que estão precisando entender mais princípios, conceitos, técnicas e também essa vivência sobre liderança, sobre desenvolvimento humano, sobre tudo isso que faz numa empresa ter uma cultura melhor, uma performance melhor. E eu vejo o ponto assim, ó, das pessoas serem mais felizes. Essa para mim é minha bandeira, sabe, Túlio? A gente não deve ficar negociando isso, sabe? Eu gostei muito do nosso papo, muito grato por você estar aqui. Tudo meu. Muito legal. Eu acho que a gente vai precisar de mais bate-papos para a gente poder conversar mais. E você que estava aqui com a gente, continue acompanhando o PlanoCast. Até a próxima, Túlio. Fica com Deus. Muito grato pela tua participação. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima.